Doutora Proton, você fala muito de abundância financeira, né? De abundância em todos os sentidos das nossas vidas. Mas o que a gente está vendo hoje em dia parece um pouco indo na contramão, né, a isso. Parece que a gente está vivendo momentos de caos. Muita gente fala sobre uma transição planetária, de um momento que todos nós vamos evoluir. Quem não evoluir ficará para trás, né? Então, a pergunta que a gente tem aqui para a gente começar esse nosso bate-papo é: qual a sua opinião, o que você acredita de tudo que você acompanha, que você estuda? O que você acredita que vai acontecer com a humanidade nesses próximos anos? Eu não acredito que exista o fim do mundo, porque quem nós somos é pura energia, e energia não morre nunca. Mas, claramente, esse planeta ele não vai conseguir sobreviver a nós. Então, de fato, haverá um momento que esse planeta ele não vai mais aguentar todos os nossos excessos. Existem as escrituras, existe a Bíblia, existem muitas profecias, né? E no campo científico não tem como falar nada, porque não temos como comprovar. Mas no campo espiritual fica muito claro que essas profecias elas são reais e elas estão acontecendo. O que acontece é que o planeta está passando por uma transição planetária. E nessa transição nós estamos saindo de uma frequência vibracional de expiação e provas. E nós estamos indo para uma frequência de regeneração. Só que está tudo muito misturado aqui. Existe um palestrante brasileiro que eu amo, que é o Haroldo, que ele fala: o umbral está vazio, porque todos os capetas estão aqui na Terra agora. Porque, de fato, essas almas que precisavam de evolução, elas precisavam estar aqui para que nessa experiência elas conseguissem sair da baixa frequência vibracional. Porém, nós, que estamos com uma frequência um pouco diferente, um pouco mais elevada, nós não conseguimos conviver com essas pessoas. Então, de fato, o nosso próprio campo de eletromagnetismo, ao desencarnar, vai conduzir algumas pessoas para alguns lugares e outras pessoas para outros. O que a igreja chama de céu e inferno. Eu não acredito que existe céu e nem inferno. O que existe é a nossa frequência vibracional. Então, se eu sair aqui do planeta Terra depois de roubar, de matar e de fazer muitas atrocidades, a minha frequência vibracional vai levar para um lugar umbralino. Agora, se eu sair daqui na frequência do amor e da gratidão, a minha própria frequência vai me levar para um lugar que pode ser considerado o céu. Então, realmente, isso aqui que nós conhecemos, o planeta Terra, como nós conhecemos, ele está acabando, mas está acabando para algo muito melhor, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa vida atrás do véu. E que excessos são esses, né, que você comentou, que nós humanos, estamos depositando excessos no nosso planeta? Que excessos são esses? Em todas as esferas. Primeiro, o ser humano se perdeu. O ser humano nem sabe mais quem ele é e ele não sabe mais o que ele está fazendo aqui. Ele se perdeu nos desejos da carne. E eu não falo isso religiosamente. Eu falo isso mesmo, né, num campo que o ser humano ele precisa entender e enxergar. Hoje, qual que é o sentido da minha vida? Comprar casa, comprar carro, balada, bebida, final de semana todo, galera, ostentação. Tá, mas eu vim aqui para esse planeta para fazer isso? Óbvio que não. O que eu vim fazer nesse planeta? Eu vim aqui viver uma experiência humana de evolução, de crescimento. E o que é uma evolução e um crescimento? É a nossa capacidade, né, de atingir a humanidade. Porque nós falamos que nós somos humanos, mas, na verdade, nós estamos tentando atingir a humanidade. Porque o significado de humanidade é amor ao próximo, é benevolência, é doação. Tudo que a gente não faz aqui. Tá escasso hoje em dia. Tudo que somente um percentual muito pequeno faz. Então, o que acontece? Como eu estou perdido aqui nesse planeta, eu vou me iludindo com os prazeres dopaminérgicos, com os prazeres da matéria. E quanto mais eu mergulho num prazer dopaminérgico, quanto mais eu mergulho na fofoca, no status, no sexo, no álcool, na droga, mais eu me afasto de Deus. Ou seja, mais eu me afasto da essência.
E quanto mais eu me afasto de quem eu sou, já que nós somos Deus, mais perdido nós ficamos. Então, a gente começa a fazer coisas injustificáveis por prazer, por dinheiro. Então, por exemplo, olha a quantidade de bilionários no nosso país que estava fazendo publicidade de jogos de azar, por exemplo. Nossa, Você perfeito. acha mesmo que bilionários já tá com a vida feita, já tá com a vida ganha? Para ele, para o filho do filho, precisa realmente enganar essas pessoas? Não. Mas quando eu me desconecto de quem eu sou, quando eu me desconecto da essência, qualquer coisa mundana que eu possa aproveitar, eu vou querer aproveitar. E aí o que acontece? Eu vou cada vez mais entrando numa frequência negativa. De baixa eu vou vibração. cada vez mais indo para uma baixa vibração e cada vez mais indo para um lugar totalmente diferente do que eu vim buscar aqui. O que a igreja chama de inferno. E não deixa de ser um inferno. Só que o inferno, como a igreja fala, um lugar de fogo eterno, queimar, isso não existe. E se você pegar a Bíblia na língua mãe, não existe a palavra inferno. Nunca foi falado na Bíblia que Deus mandaria os seus filhos para um lugar queimar eternamente. Isso aí foi o Império Romano, isso aí foram outras pessoas que foram adicionando. Mas ainda assim, né, se for usar esse exemplo, céu e inferno, de fato, se eu sair daqui numa frequência vibracional de ódio, de raiva, de tristeza, o meu campo de eletromagnetismo vai me levar para áreas de tristeza, de dor, de ódio, que podem, sim, se comparar a um inferno. O que seria o campo eletromagnético dentro do ser humano? Como que ele se relaciona com tudo isso que você está falando? Excelente pergunta. Tudo o que a gente vê, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente sente, ativa uma emoção. Nós somos seres emocionais. E nós estamos vibrando uma emoção 24 horas por dia, tá? E o nosso campo de eletromagnetismo, ele vibra essa emoção. Então, o que é o meu campo de eletromagnetismo? É o que eu estou sentindo 24 horas por dia. O universo, ele não é um homem sentado numa poltrona, dizendo, esse aqui vai ter câncer, esse aqui vai divulgar tigrinho, vai ficar bilionário, essa aqui vai ter barriga tanquinho. Não, como as pessoas pensam, né? Um tirano decidindo pelas pessoas. O universo, ele é um campo de eletromagnetismo que recebe essas ondas 24 horas por dia e te devolve as mesmas ondas. Ou seja, de uma forma muito básica, o universo é um espelho que te devolve o que você é. É por isso que nós somos os criadores da nossa realidade. A nossa vida nada mais é do que uma manifestação daquilo que a gente dá para o planeta. Então, se eu sou uma pessoa que fofoco muito, que reclamo muito, que brigo muito, uma pessoa que faço muitas coisas ilícitas, o meu campo de eletromagnetismo, ele emite o quê? Baixa frequência vibracional. Quando chega nesse espelho, o espelho é como se fosse um gênio da lâmpada, dizendo, seu desejo é uma ordem. O que você dá, você recebe. Então, mas se a emoção, ela é o campo eletromagnético, né? De acordo com a minha emoção, o meu campo é diferente. Será que existe uma agenda externa do sistema para transformar as pessoas cada vez vibrando numa emoção mais baixa? Com toda certeza. Em 94, nós éramos 2 bilhões de pessoas no planeta. Quando essa agenda... Eu nem vou ficar repetindo esse número para não travar o nosso vídeo no YouTube, né? Quando essa agenda ela foi feita, ela já foi feita com o intuito de diminuir o número da população. E eram 2 bilhões de pessoas. Hoje, nós estamos com mais de 8 bilhões de pessoas. É insustentável. É insustentável, tá? Ok. Então, os verdadeiros donos do mundo, né? Eu vejo... Eu sempre estou postando alguma coisa de política e eu não sou de direita e menos ainda de esquerda, porque a narrativa direita e esquerda é a maior mostra que uma pessoa ela ainda está na Matrix. Qualquer pessoa que estuda realmente, né, isso que nós vamos falar agora, então estudem, maravilhosos, vai sair da narrativa direita e esquerda, porque essa narrativa ela é muito rasa.
Os verdadeiros donos do mundo, né, que usam a nossa direita e esquerda como fantoches, né, eles têm uma agenda programada até o ano de 2030, com várias coisas que vão acontecendo para que cada vez mais essa massa ela esteja em baixa frequência vibracional e seja um gado fácil para eles dominarem. Então, por exemplo, nós tivemos a pandemia, né? Na pandemia, nós tivemos o quê? Muitas picadinhas, né? Boa. E todas essas picadinhas geraram mais mortes do que quem morreu antes sem a picadinha. Então, hoje, você pode ver, né, em muitos vídeos da internet, muitos médicos, muitos cientistas mostrando dados científicos, então não estou tirando, né, da minha cabeça, mostrando que o número de mortes, né, foi muito maior após a picadinha do que, né, antes da picadinha. Uhum. Nunca se registrou na nossa história tantas crianças morrendo de parada cardíaca. Existe uma substância, né, naquelas picadinhas que se chama grafeno. E existem muitos estudos científicos que mostram que a pessoa que tem o grafeno no corpo dela, através de uma luz ultravioleta, através da... como eu posso explicar isso de uma forma mais simples? Através da condução deles, dessa luz ultravioleta, essas pessoas, elas começam a mudar as suas emoções. Nossa. Ficando mais ansiosas, ficando mais agressivas. Então, hoje nós estamos vivendo numa era tão incrível, tão maravilhosa, que o conhecimento está aí na internet, para quem quiser. Cientistas do mundo todo, médicos do mundo todo. Então, essa agenda não é uma teoria da conspiração. Ela é real, ela está aí. Se você pegar o criador lá do Windows, que nós não vamos falar o nome, é só você buscar todas as ações que ele tem comprado nos últimos anos. E comparar a agenda que está exposta, tá? A agenda não é uma coisa que, ninguém sabe o que tem na agenda. Todas as reuniões abertas deles mostram exatamente os planos da agenda. Então, sim, maravilhoso. Toda pessoa que não trilha o autoconhecimento, toda pessoa que não domina a sua própria mente, e que é ludibriada facilmente, né, para essas coisas realmente terrenas, elas são, né, O rebanho, assim. o rebanho deles, e já está acontecendo. E você, para sair desse sistema e conseguir enxergar isso de uma forma mais ampla, né? Não sendo a marionete do sistema, você passou por um processo de entender muito sobre a física quântica, né? Totalmente. Se as pessoas conseguirem entender melhor isso, você acha que elas também têm essa capacidade? Elas mudam completamente a vida delas. Hoje, eu não falo isso como ego, falo como número, tá? Eu tenho um Instagram com o maior número de depoimentos do mundo. Pessoas que eliminaram câncer, depressão, ansiedade, pessoas que mudaram completamente a vida financeira, pessoas que reestruturaram um relacionamento. Eu não sou curandeira, não fui eu que fiz, foram elas que fizeram através do conhecimento da mente. Então, olha só, é muito simples. Eu só preciso querer tirar o véu. Então, a primeira coisa o ser humano, ele precisa de 4 coisas básicas só para a sobrevivência. Primeiro, ele precisa dormir. Porque se não dormir, o corpo, ele não aguenta. Ele não recarrega, ele não se regenera. Regenera. As pessoas estão dormindo hoje? Não, já começa por aí. As pessoas não dormem, ok? Certo. E eu só tô falando do básico, sobrevivência. Eu nem tô falando sobre ter uma qualidade de vida. Insônia é como se fosse uma pandemia. Total, né? Por quê? Porque essa agenda, esses donos do mundo, eles condicionaram as pessoas... Bom, mas deixa eu chegar lá primeiro, ok. Então, primeira coisa, dormir. Segundo item, respirar. Sem ar, eu não vivo. E todo mundo fala, mas eu respiro. Não respiro. O ser humano desaprendeu a respirar. A gente tem respiração ofegante. Por quê? Porque nós estamos ansiosos, estamos correndo, estamos aflitos o tempo todo. Então, não tem mais a respiração que o corpo precisa. Certo. Depois do sono, do ar, aí nós temos o quê? Água.
O corpo precisa de água para viver. Só o intestino, ele precisa de 1 litro de água por dia. Só o intestino. Só ele. A maior parte das pessoas não tomam 2 copos de água por dia. Então, imagina, o corpo ele tem que existir, ele tem que sobreviver com o mínimo do mínimo. É praticamente um suicídio o que o ser humano está fazendo todos os dias, sem pensar. Um autossuicídio. Por exemplo, a média é 3,5 litros de água por dia, para você ter um corpo saudável. Se eu não tomo 2 copos, imagina que o corpo ele tem que lidar com 10, 20, 30, 40 anos com o mínimo do mínimo. Ele vai o quê? Vai morrendo mesmo. É literalmente viver na escassez. Exatamente. Ele vive na escassez. O corpo tá na escassez. Porque escassez não é só financeira. Escassez, também. exatamente. Aí depois nós temos o outro, que é o quê? Alimento. Aí entra a maior estratégia do sistema. É aí onde a Matrix pega todo ser humano. Então, eu vou falar de uma forma lúdica, tá? Sim. Deus criou o quê? Água, legumes, frutas, grãos, certo? Vegetais. Aí o diabo ardiloso falou, Deus, então vamos ver se eu não vou criar melhor. Ele criou a pizza, McDonald's, Coca-Cola... Certo? Sim. Cigarro, que interfere na respiração. Total. Quando você pega uma batata, um brócolis, uma água, um grão, e você coloca no corpo humano, o corpo sabe exatamente o que fazer com aquilo. Agora, quando você coloca para dentro do seu corpo um McDonald's, quando você coloca uma Coca-Cola, quando você coloca um Elma Chips... O corpo não faz a mínima ideia do que fazer com aquilo. Porque é um corpo estranho. Ele não foi programado para isso. Então, o que acontece? Ele tem que combater aquele alimento. Então, ele não é nutrido. As pessoas estão desnutridas. Ele tem que combater. Por isso que o câncer, quanto mais evolui a medicina, mais o câncer está se alastrando. Por quê? Porque um corpo inflamado, o câncer ele não prolifera num corpo que seja alcalino. Se o corpo é alcalino, não tem como proliferar. Ele só vai proliferar num corpo que não esteja alcalino. O que seria um corpo alcalino? Um corpo limpo. Né? Agora, um corpo inflamado, e a gente inflama com ultraprocessados, com cerveja, com Coca-Cola, com suco de caixinha, tudo que seja industrializado. Ao longo dos anos, a gente inflama o corpo num nível que ele se torna o melhor ambiente possível para o câncer morar. Aí o câncer mora. Então, entende que o prazer... Uma das estratégias fortes da Matrix é o prazer, que é onde o ser humano mais destrói a vida dele, no prazer. Então, pelo prazer do alimento, eu não vou comer 2 ovos de manhã, eu vou comer um pão com mussarela e presunto. Pelo prazer, eu não vou comer salada, brócolis e proteína. Não, me manda aqui, sei lá, um misto quente, me manda aqui um Burger King. Então, o que acontece? As pessoas estão cada vez mais correndo, aí elas ficam menos em casa, elas têm menos tempo de cozinhar, então elas recorrem cada vez ao fast food. E quanto mais fast food elas comem, menos elas pensam, porque o corpo não consegue pensar, porque o corpo tem que ficar trabalhando toda a energia dele para não morrer. E aí o ser humano pergunta, nossa, não tô entendendo por que as coisas estão assim no planeta. Pura estratégia. E os donos do mundo sabem exatamente como fazer essa estratégia. Inclusive as redes sociais. Então, é isso que eu ia falar. Não é necessariamente só o alimento na forma de comida para questões fisiológicas, né? Tem também o alimento do conhecimento. Que tipo de conhecimento você põe para dentro? Exato. Que tipo de relacionamentos você cultiva? O alimento, ele é muito maior, né? Exatamente. Então, assim, eu falei só os 4 básicos da sobrevivência, né? Agora, vamos para um outro patamar, outro nível, que é o mental, emocional. Tá. Então, acordo. Geralmente, as pessoas não acordam dentro de um lar. Não acordam dentro de um lugar que elas são apaixonadas. De um lugar que elas se sentem bem.
Porque a maior parte das pessoas no planeta tem um lar disfuncional. Então, não acorda, bom dia, meu amor, que você tem um dia maravilhoso. Filho, vem aqui, dá um abraço na sua mãe. É gritaria, é correria, é loucura. É gritando com as crianças, é marido gritando. Já é estressante. E o estresse é o maior causador de mortes do planeta, tá? Nossa. O estresse é o que potencializa todas as doenças, inclusive o câncer. Então, já acordo num nível de tensão extremo. O meu corpo já começa a liberar muito cortisol. Aí vou para uma empresa, saio, deixo as crianças na escola. Vou para a empresa. Quantas pessoas vocês conhecem que amam aonde elas trabalham? Poucas. Nossa. Sei lá, 1 a cada 100 que eu conheço. 1%, é. Aí vou para um ambiente onde eu fico o dia inteiro, 8 horas do meu dia, num lugar que eu não gosto, triste, infeliz, reclamando, me sentindo mal, me sentindo diminuída. Ok. Aí volto para casa, tem um lar harmonioso? Não, tem um inferno. Né? Nossa. Como? Como que o corpo aguenta? Porque entenda, cientificamente, tudo que a gente sente emana uma onda de informação para as nossas células. Então, tudo que a gente está sentindo 24 horas por dia está carregando o nosso corpo de informação. E isso também inflama o nosso corpo e, inclusive, causa muitas doenças. Então, toda doença tem cunho emocional. Se você pegar a metafísica e ir lá buscar qual a causa emocional para o câncer nos ossos, vai ter causa emocional. Qual causa emocional câncer de mama? Vai ter. Eu tenho um projeto... Eu não sei se eu falei para vocês da outra vez. Eu tenho um projeto nacional, né? Um projeto social para ajudar pessoas a tratar o câncer. E nós ajudamos as pessoas gratuitamente, né? Que legal. Nós já colaboramos com a vida de mais de 20 mil pessoas. É muito bacana. Pô, Inclusive, parabéns, né, tem aula de 15 em 15 dias. Depois deixa o acesso para o grupo, com certeza. porque é um trabalho gratuito, muito maravilhoso, que tem ajudado muitas pessoas. Legal. Então, eu atendo essas pessoas ao vivo. Eu sempre pego uma pessoa ou outra ao vivo, coloco ela, né, através de um transe hipnótico e vou buscar as causas emocionais que causaram o câncer. E é incrível. Porque vai vindo todas as dores, todas as angústias, todos os problemas da infância, todo o bullying vivido na adolescência, todas as traições, todos os relacionamentos. Porque nós somos seres emocionais. Imagina que eu chego aqui, né? Eu chego aqui e falo, nossa, como você tá lindo hoje, maravilhoso. Olha, já abriu um sorriso. Sim. Nós sentimos emoção o tempo todo. Mas, de repente, olha, nossa, tá com uma cara de cansado hoje, amigo. É outra emoção. Não tem como. Ah, eu tenho alta frequência vibracional, eu não sinto. Sente. Todo mundo sente. Então, todo mundo quer uma família legal. Todo mundo quer se sentir amado. Todo mundo quer ter um porto seguro. Todo mundo quer trabalhar num lugar onde é respeitado. É natural do ser humano. Só que a minoria vive isso. Por isso que nossa espécie está cada vez mais doente. E cada vez o planeta caminha mais para o fim mesmo. Mas não um fim, não digo um fim apocalíptico de um Deus vindo e tocando trombetas, mas de um fim mesmo que nós estamos colocando na nossa espécie por conta dos nossos excessos. Eu sou apaixonada por Napoleão Hill, estudo muito Napoleão Hill. A minha mentoria, que se chama Clube Secreto, é muito embasada nos conhecimentos do Napoleão Hill. E ele mostra exatamente como, né, a nossa mente, ela trabalha ao nosso favor e contra nós. Sim. Todo ser humano maravilhoso, hoje, em 2025, sabe o que é certo e errado. E a gente faz o errado sabendo que é errado. Porque a gente acha que a conta nunca vai chegar. Mas não tem como. A conta chega. E muitas vezes, quando a conta chega, já é tarde demais. Mas aí, esse fim seria como? Eu queria entender melhor, assim, o que você projeta para esse fim? Porque quando a gente pensa lá na transição planetária, esse fim seria só para uma parcela e quem despertar, a gente vai ter um novo planeta, uma nova humanidade? O que seria? Esse planeta, ele já passou por muitas mutações. Sim. Né? Então, nem sempre nós estivemos aqui. E nós não estaremos aqui para sempre. Porque isso aqui é um planeta escola.
Você não é humano, nem eu. Nós estamos humanos, porque nós estamos vivendo a experiência humana. Então, Certo. quem nós somos nem é isso aqui, nem é esse pedaço de carne. Então, o que vai acontecer? O universo, ele está em constante evolução o tempo todo e ele vai continuar evoluindo. Não tem fim essa evolução, tá? Mas as almas que estão aqui, que estão numa frequência vibracional de amor, de doação, de caridade, de humanidade, o básico da humanidade, vão para outras experiências, para lugares onde não tem a dualidade bem e mal, como aqui. Agora, essas pessoas que estão vindo para cá já há muito tempo, estão repetindo sempre a mesma história, sempre matando, sempre roubando, sempre violentando, não tem como elas irem para esse outro lugar. Porque se elas forem para esse outro lugar, elas vão contaminar lá também. E aquele lugar vai ser a mesma coisa que aqui. Então vai chegar um momento que essas pessoas, elas vão perder o corpo e a consciência humana. E elas vão voltar lá pro início, em formação ovoide. Aonde... Ovo mesmo, ovoide, né? Porque que é o princípio da consciência, para que elas possam evoluir de novo organicamente e depois de muitos milênios, com um estado de consciência diferenciado, chegar ao nível de consciência que nós temos hoje. Porque se essas pessoas continuarem tendo o poder e o nível de consciência que nós temos hoje, elas vão destruir, né, o planeta aonde quer que elas estejam. Entendi. Mas aí como que essas pessoas que hoje estão assim, que estão às vezes vivendo na escassez, que estão com essa mentalidade mais caótica, o que elas podem começar a fazer para sair desse estado de escassez mental? Porque se o sistema, se a sociedade, se as redes sociais, a nossa alimentação, eles empurram isso para a gente de maneira externa, como eles podem mudar isso dentro deles? O sistema empurra. Mas você é Deus. Você é uma centelha divina da criação. Você não é qualquer coisa. Você só está se deixando se manipular pelo sistema. Porque é mais fácil para você. Porque você escolheu ser fraco. Mas você sabe quem você é. Quem nós somos é algo muito grandioso, maravilhoso. Nós somos uma centelha, nós somos a extensão da fonte. Você e Deus é uma coisa só. Então você não é só um pedaço de carne que facilmente o sistema te empurra e você fala: ai, tadinho de mim, o sistema tá me empurrando, eu vou fazer. Você tá fazendo isso porque você tá achando que é melhor para você. Só que você tá usando o seu livre-arbítrio. Então, com o seu livre-arbítrio, por exemplo, a primeira vez que eu viralizei nas redes sociais, eu recebi uma proposta de R$500 mil para divulgar Tigrinho, mais uma porcentagem do quanto o meu público perdesse, né? Mensalmente ali para mim. Isso é muito absurdo, né? Eu, com 1 milhão de seguidores, foi oferecido R$500 mil mais uma porcentagem. Nossa. Agora, imagina o quanto esses outros influenciadores ganham fazendo isso, entendeu? Então, por exemplo, eu não sou santa. Se eu fosse santa, eu nem estaria aqui no planeta Terra. Não isso. Mas eu usei o meu livre-arbítrio para dizer: não quero dinheiro ilícito. Não faz sentido entrar na minha vida um dinheiro através da desgraça das pessoas. Então, entende? Que a gente sabe o que é certo e errado. Eles também sabem o que é certo e errado. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Só que o ser humano quer se fazer de bobo. E enquanto ele se faz de bobo, ele cava a própria cova. Então, maravilhoso, só existe um caminho. Um único caminho. Que é o caminho do bem. E é muito básico o caminho do bem. Porque não tem nada a ver com riqueza, pobreza. Não tem nada a ver com cor de pele. Não tem nada a ver com o lugar que você mora. É somente o bem. E a gente sabe o que é fazer bem. Então, por exemplo, né, acordei. Olho pro meu marido e falo: ai, que saco esse traste aí. Sei o que eu tô fazendo com esse cara. Eu sei que eu tô fazendo algo negativo. Você entende que eu sei? Sim. Meu filho: mãe, brinca comigo. Que, mané, brincar o quê? Você tá achando o quê? Que eu tenho que trabalhar? Tô brincando, mas eu sei que eu tô fazendo errado, entende? O ser humano não é bobinho, gente. A gente não pode tratar o ser humano como um coitadinho que não sabe o que tá acontecendo. A gente sabe quando a gente tá acertando com as pessoas e nós sabemos quando nós estamos sendo tóxicos com as pessoas. Então, o que é ser uma pessoa boa? É básico. Então, por exemplo, acordei.
Acordei, eu amo meu corpo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o melhor para ele. O que é melhor? Um alimento. Que alimento que eu vou colocar no meu corpo? Aquele que vai me nutrir. E não aquele que é gostosinho. Então, em vez de comer a pizza requentada do outro dia, que é uma delícia, lógico que é. Eu vou comer o quê? Eu vou comer alguma coisa saudável. Pronto. Eu já fiz o bem para mim. Porque toda vez que eu coloco cigarro na boca, toda vez que eu coloco qualquer coisa negativa, é um suicídio consciente. E eu sei disso. Porque eu tô colocando dentro do meu corpo algo que provoca morte. Agora, a gente precisa ser extremista? Lógico que não. Pô, eu tomei cerveja um dia lá no domingo. Vai me matar? Não. O problema é o excesso. É o que eu faço todos os dias. Comi um McDonald's. Vai lá, come mesmo seu McDonald's. Comi uma vez no mês. O meu corpo, ele sabe se recuperar. O problema é que tem gente que faz todos os dias. Então, por exemplo, me tratar bem e tratar bem o meu corpo é fazer o bem. Tô em sociedade. Tratar bem você, tratar bem meus filhos, tratar bem as pessoas que estão ao meu redor é fazer o bem. E o que é fazer bem para as pessoas? Gente, é o básico. Ajudar se for necessário. A grande dificuldade das pessoas é que eu acho que elas estão tão... Todo mundo tá assim, né? Todo mundo se trata mal. Dificilmente alguém elogia alguém, né? Com exceção de você, né? Os maravilhosos e tal. Mas geralmente as pessoas, às vezes você nem faz nada e elas já vêm com crítica. Ou te tratam, às vezes, mal e tal. E aí você não consegue... É difícil você conseguir sair disso. Porque às vezes parece que é só você querendo tratar bem, muitas vezes. Acho que todo mundo deve pensar isso. Só que no fundo, todo mundo só se faz mal, né? Mas olha só que eu entendi perfeitamente a sua colocação. Eu vou até falar olhando pro público. Olha só que pequeno isso. Você não fazer o bem porque o coletivo não faz o bem. Você não falar um bom dia porque o coletivo não fala bom dia. Você não ter um relacionamento amoroso e incrível porque a maioria não tem. Você percebe que o sistema, ele já dominou? Exato. O sistema, ele já dominou num nível que fazer o certo é duvidoso pra gente. Eu tava atendendo... Inclusive, eu dei alta para esse paciente na semana passada. Esse paciente, ele me procurou com uma vida financeira muito legal, um cargo muito famoso, uma família muito linda, mas numa separação. A esposa queria se separar de todas as formas, dois meninos adolescentes. E aí ele desesperou, porque, né, ele ia perder a família dele. E aí eu comecei a conversar com ele, e a primeira coisa que eu fiz foi perguntar o que a esposa dele reclamava. Olha o que a esposa reclamava. Que ela não tinha atenção, que ela não sabia mais o que era ter um porto seguro dentro de casa, porque ela não via o esposo, porque ele viajava muito. As crianças chamavam ele para brincar no final de semana, ele nunca tinha tempo, porque ele estava trabalhando. Ela não lembrava a última vez que ele tinha feito uma surpresa para ela. Então, o que acontece? A Matrix, ela faz o homem, principalmente, acreditar que ele é muito foda se ele levar dinheiro para casa. Só. Ele se anula, porque ele também sofre, entende? Ele se anula para levar o máximo de dinheiro possível. E ele perde a vida toda dele conquistando esse dinheiro. E chega um momento que ele tem o dinheiro, mas ele não tem mais nada. Então, eu comecei exatamente a colocar luz nessa escuridão da vida dele. Comecei a falar, maravilhoso. Olha o cargo que você chegou. Tudo que você precisava provar para você ou para o mundo, você já provou. Quantas casas você tem? Quantos carros você pode comprar se você quiser agora? Falei, muitos, né? Eu falei, só tem uma coisa que você não pode comprar. O dinheiro não compra. O tempo. O dinheiro compra muita coisa. O dinheiro é maravilhoso. Mas o dinheiro não compra o tempo. Esse tempo que nós estamos investindo aqui juntos, amigos, não vai voltar nunca mais na nossa vida. Eu posso ter bilhões na minha conta. Se eu pedir, eu quero aquela 1 hora que eu estava no Lean, não tem como negociar com Deus. Então, eu comecei a mostrar isso para ele e falei, maravilhoso. Ele falou, mas homem é assim mesmo, né? A esposa reclamando que ele era seco. Eu falei, olha só, você é um homem tão poderoso, tão extraordinário, você quer se igualar à massa? Você quer se igualar a todos? Mas todos fazem assim, você é todos? Você se reduz a esse número? Como pode um homem, no seu nível de intelectualidade, né, no nível que você chegou,
não saber exatamente o que o amor da sua vida precisa. Nossa. Eu falei, qual a dificuldade de você, com tanto poder, delegar algumas atividades e tomar um café da manhã com a sua esposa? Eu falei, porque se você não pode fazer isso, você é mais escravo do que todos os outros funcionários que você tem na sua empresa. Porque você não pode tomar um café com a sua esposa. Eu falei, qual a dificuldade de você virar para sua secretária e falar, olha, liga numa floricultura, pega a flor mais linda, e aí você escrever um bilhetinho mesmo, você vai perder 10 segundos e mandar para sua esposa. Então, eu comecei a trazer isso que parece muito óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Porque ele ia perder a família. E não ia perder a família por amor. Sim. Ele ia perder a família por se igualar à massa. Eu não, maravilhoso. Se eu entro num relacionamento, é assim. Primeiro, se eu posso viver essa vida na primeira classe, eu não vou viver essa vida na segunda classe. Entendeu? Porque eu vim lá da segunda classe. Eu vim lá da periferia do interior de São Paulo, né? E eu vivi muitos anos a pobreza. E depois que eu descobri o poder da minha mente, eu falei, chega, não vou mais. Então, eu já começo aí. Segundo, se é pra viver um relacionamento, eu tenho que viver um relacionamento incrível. Um relacionamento extraordinário. Por exemplo, eu não aceito namorar uma pessoa que não me entregue flores todos os meses. Não tem sentido pra mim ser mulher e não receber flores. Pra mim é inegociável. Pra mim é inegociável eu estar num relacionamento e a gente não ter um jantar por mês que seja. E vejam, maravilhosos, eu não tô falando de dinheiro, tá? Eu não tô falando que tem que ser o buquê de 5 mil reais. Não tem que ser o restaurante mais caro. Eu tô falando de tempo de qualidade, eu tô falando de cuidado. A pessoa parar um momento da vida dela e me amar a ponto de falar, vou mandar uma flor pra ela agora, só pra que ela saiba que ela é especial. É o mínimo de cuidado de eu ser casada com você e eu pensar, o que ele gosta de comer? Ah, ele gosta de comer, sei lá, uma lasanha. Então hoje... Acertou, hein? Acertou. Leio Mendes. Não queria falar aqui, né? Muito bom, hein? O que ele gosta? Nossa, ele gosta de lasanha. Legal. Então, hoje, sexta-feira, quando ele chegar do trabalho cansado, eu vou colocar uma mesa bonita. Vou colocar um paninho, vou colocar o prato, vou deixar a lasanha bonitinha ali. E na hora que ele chegar, eu vou falar, amor, vai lá, toma banho. Eu fiz uma lasanha pra você, só pra mostrar o quanto eu amo você. As pessoas acham que você tem que adivinhar que ela é amada, entendeu? E você tem que mostrar. E o mostrar não exige grande investimento. Exige vontade. Então, se eu quero viver coisas extraordinárias, as minhas atitudes têm que ser extraordinárias. As pessoas estão... O machismo, o feminismo é uma coisa que está acabando com a nossa sociedade. Ah, eu não vou fazer isso pro homem porque eu não quero parecer, né, submissa. Que ridículo. Todo relacionamento tem que ter submissão. É natural. Né? Não existe um relacionamento de ambas as partes. Né? Se relacionar é servir. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui nesse momento servindo você. Nós estamos dedicando o tempo da nossa vida para servir. Se eu entro num relacionamento e eu não quero te servir, eu não tô pronta para relacionamento. Porque relacionamento é coisa de adulto. Criança tem esse conceito. E se você é criança, você não pode se relacionar. Nossa. Agora que eu entendi o conceito de servir, que tá na Bíblia e tal, que muitas pessoas falam. Sim, porque não é uma coisa ruim, pejorativa, é uma coisa positiva, uma coisa que traz coisas boas nas duas mãos, né? Para a pessoa e para si mesmo. Exato. Na Bíblia, né, é que assim, a religião dá uma estragada na Bíblia, entendeu? Porque eles levam dentro dos conceitos, enfim. Mas o homem sai de casa, o homem vai caçar, porque ele vai o quê? Servir a sua família. A mulher está em casa e ela cuida dos filhos porque ela vai servir a sua família. Mas hoje nós estamos em 2025 e dificilmente a família é dessa forma. Então, a mulher que sai trabalhar, ela está saindo para servir a família, que é o homem, os filhos. E o homem que sai trabalhar, ele está saindo para servir a sua família. Ninguém que tenha... Qualquer pessoa, na verdade, que tenha dificuldade de servir, ela nunca vai ser servida. Porque é uma lei universal. Dar e receber. Se você não der,
pode ter certeza que o fluxo da vida não te faz receber. Vai interromper. Vai interromper. Então, muitas pessoas vivem na escassez, mesmo graduadas, pós-graduadas, mesmo sendo pessoas muito inteligentes, porque elas são só tomadoras da vida. E se eu tenho uma pessoa que só toma da vida e não devolve, ela vai contra o fluxo da vida. Nossa. Que é, o sol serve a todos. Uma fruta, se eu pego um melão e eu como esse melão, dentro de um melão tem centenas de sementes que, ao serem germinadas, vão, né, dar mais centenas de melões. Então, a natureza, ela é essa abundância. E nós temos que seguir esse fluxo, porque se a gente não segue esse fluxo e só quer receber, a gente trava totalmente a nossa vida. Então, mas doutora, pegando aquele seu exemplo do seu paciente, né, que ele tem muito dinheiro e tal, mas ele não serve a esposa dele, né, no quesito emocional. Mas eu penso ao contrário também, que parece que ninguém tá feliz. Se fosse ao contrário, aí você ia estar atendendo uma esposa que o marido não provém financeiramente, mas ele tá disponível emocionalmente. Mas E aí ela também não vai estar satisfeita. E vice-versa, o homem é a mesma coisa. Parece que as pessoas sempre estão olhando para o lado negativo, elas nunca estão gratas pela Estão sempre olhando o copo meio vazio. então, mas é que na verdade é porque o ser humano sempre vai pro extremo. Para eu ser amoroso, então eu não vou prover financeiramente. Se eu prover financeiramente, eu não vou ser... Entende? Mas não precisa. Tem que estar no Por que equilíbrio. eu não posso ir no caminho do meio? Esse é o problema, né? Tanto da mulher quanto do homem. Porque, gente, uma coisa... A gente precisa desmistificar essa questão de homem e mulher. Primeiro, homem e mulher só existe aqui no planeta Terra. Só nessa experiência humana. Quem nós somos não tem sexo. Então, essa briga de sexo, sabe? De homem e mulher, é muito raso. Só existe aqui porque estamos experienciando o corpo humano. Você escolheu vir aqui viver essa experiência humana como um homem, eu vim como uma mulher. E nessa experiência aqui, a gente vive dessa forma. Porque energia não tem sexo. Olha... Então, no exemplo desse homem, o que acontece, maravilhoso? Sim, as pessoas olham realmente o copo mais vazio. E a gente pode falar sobre isso. Mas nesta questão, não. Nessa questão, realmente, era um homem que foi criado numa família muito machista, com muitos traumas, com muitas dores. Nós tivemos que voltar na infância, limpar todas as dores da infância e que ele estava projetando na família as dores da infância. E quando ele curou essa infância, ele percebeu que ele não precisava ser igual ao pai para ser visto, ser igual ao pai para ser um bom pai, ele conseguiu desabrochar o lado amoroso, o lado humano dele. E eles voltaram, eles estão muito bem, é uma família muito maravilhosa. Então, assim, a maioria das famílias se destroem não por falta de amor. Por falta de atenção. É por falta de atenção, de tempo. Porque o ser humano não sabe nem coisas básicas. Então, por exemplo, existem 3 tipos de captar emoções. Nós temos o ser humano que ele é sinestésico, nós temos o ser humano que é visual e o ser humano que é auditivo. Esse é o básico para você se relacionar. Se você não sabe isso, você vai ficar patinando no relacionamento. Porque assim, tem pessoas que elas se sentem amadas e que elas aprendem também com o estímulo visual. Então, se você, por exemplo, todos os dias me abraçar, todos os dias falar eu te amo, mas não me mostrar isso, se o meu estímulo é visual, e eu sou, né? O meu estímulo é visual, eu não vou me sentir amada. Então, como eu me sinto amada? Um bilhetinho, um presente, uma flor. Veja, ó, estímulo visual, eu acabei de falar agora. Nem aceito um relacionamento que eu não ganhe flores uma vez por mês. Né? Isso é importante pra mim, porque é uma forma que eu me sinto amada. Agora, tem pessoas que são auditivas. Então, tu pode abraçar, você pode dormir de conchinha, você pode beijar, você pode fazer o que for. Você pode mandar passar um helicóptero com uma faixa escrito amor, eu te amo. Sim. Se a pessoa ela é auditiva, ela precisa ouvir eu te amo o tempo todo. Eu sou auditivo. Tem que ouvir. Tem que ouvir eu te amo, tem que ouvir... não é nem validação, gente. É natural, é a forma... isso é a linguagem de amor. amor. O corpo, tá? É a linguagem do corpo. Precisa ouvir, nossa, amor, que incrível isso que você fez. Ô, amor, obrigada por ter trocado a lâmpada. Precisa disso.
Nossa, mas ela não me beija há um mês. Mas fala, então me supre. E temos a pessoa que é sinestésica. Sinestésica é a pessoa que precisa de toque. Então, você pode falar, eu te amo 24 horas por dia. Você pode mandar o mesmo avião. Mas se você não abraçar, se você não falar tocando na mão, ela não se sente amada. Então, eu faço, né, muitas imersões para casais. E, às vezes, só explicando isso já recupera o casamento. Porque a pessoa fala, nossa, mas eu falo tanto eu te amo para ele, mas você fala eu te amo porque a sua linguagem é auditiva. Ele é sinestésico. Então, se você não tocá-lo, ele não vai sentir amor. Começa a tocar. Resolve Salvou o problema. o casamento. E quem é os dois, por exemplo? Quem é os dois, por exemplo? Perfeito. Na verdade, nós somos os três, tá? Nós temos um pouco de cada um, mas nós temos a linguagem primária, a linguagem secundária, né? E a terceira. Então, geralmente, a gente é um pouco mais de um Tem uma que e sobressai. depois de outro. Tem uma que sobressai. E aí tem o livro do Gary, que é um livro fenomenal. Toda pessoa que quiser um relacionamento bem-sucedido, leia esse livro. As 5 Linguagens do Amor. Tem gratuito no YouTube, o audiobook, tem gratuito na internet para baixar, tá? E aí ele fala sobre as 5 linguagens do amor, que são atos de serviço, pessoas que se sentem amadas quando você ajuda ela. Quando você ajuda a lavar uma louça, quando você ajuda a lavar um carro, quando você fala, amor, deixa que eu coloco gasolina no carro. São pessoas que se sentem amadas quando você ajuda ela no dia a dia. Deixa que eu levo as compras. Exatamente. É por isso que tem muita mulher que o homem é incrível, né? Que tem um esposo fantástico, mas ela não se sente amada. Por quê? Porque depois do jantar, ele vai lá, deita no sofá, né? E ela tem que lavar a louça sozinha, tem que fazer tudo sozinha. Mas ele vai dar uma joia linda pra ela, ele dá um carro pra ela. Só que não é a linguagem do amor dela. Então, ela sempre se sente inferiorizada. Por quê? Porque a linguagem do amor dela talvez seja ato de serviço. Aí nós temos a linguagem do amor, que é presentes, que é a minha linguagem também. A pessoa que se sente amada ao receber presentes. Mas presentes, gente, só me sinto amada se vai na Louis Vuitton. Só me sinto amada se vai na Gucci. Não é isso, tá? O presente é exatamente isso. Se a pessoa foi no parque do Ibirapuera, ela pegou uma margarida e trouxe, já é um presente. É um presente, sim. Né? A pessoa estava no mercado e aí, de repente, ela viu uma barrinha de um chocolate que você gosta. E aí, chega em casa e fala, nossa, amor, ó a barrinha que você gosta, trouxe pra você. Nossa. Entende? Sim. A pessoa que tem essa linguagem, a gente já associa assim. Nossa, a pessoa tava lá no mercado, tava fazendo tal, viu a barrinha, pensou e me trouxe, que incrível. Eu recebo presentes do mundo todo dos meus pacientes. Eu, né, tenho, assim, é muito gostoso. E eles sabem disso, então eles falam, nossa, doutora Prota, eu tava fazendo uma viagem lá no Marrocos, vi isso aqui, mandei pra você. Não importa o valor, não importa se a pessoa pagou $1. Ela tava lá no outro lugar do mundo e ela foi no correio, entregou. É incrível. Às vezes eu recebo muitos cartões postais, né? Tô aqui na Alemanha, né? Mandei pra você. Pra quem tem essa linguagem do amor, a gente se sente muito amado. É carinhoso, né? É carinhoso. Né? Se sente lembrado, né? Amado. Né? Exatamente. Aí nós temos as palavras de afirmação, que é o auditivo, né? Aí nós temos de toque físico, que é o sinestésico. E faltou... O visual, que é... O visual, auditivo e sinestésico, né? São os 3. Que é exatamente o visual, que é o de presentes. Exato. Mas, doutor, eu gostei quando você falou uma frase que é: para você ter uma vida extraordinária, é preciso atitudes extraordinárias. Exatamente. Se você puder aprofundar mais Com nisso, certeza. porque muitas vezes eu mesmo me pego, eu queria que essa parte da minha vida estivesse mais extraordinária. Só que na hora que você falou, eu pensei, mas eu não tô fazendo atitudes extraordinárias. Então não adianta. Vou começar pelo relacionamento, tá? Porque relacionamento é a base. Existem 2 escolhas na sua vida que vão nortear se a sua vida vai ser uma vida boa ou ruim. Só 2. A primeira, a sua carreira. O que você vai trabalhar. Essa decisão, ela é fundamental, maravilhoso. Porque é com base nela que você vai saber como que vai ser sua vida financeira. Onde você vai morar, a capacidade que você vai ter de prover sua família, se você vai conseguir ter filhos, se você não vai conseguir. Enfim, que é o básico nesse planeta, que é a moeda de troca, o dinheiro. Então, a sua carreira, ela já é fundamental. E o segundo é o relacionamento. A pessoa que você coloca na sua vida, ela te eleva ou ela destrói a sua vida.
tanto homem quanto mulher. Então, se você fizer bem essas duas escolhas, 70% da sua vida já tá bem definida, tá? Só que assim, nenhum relacionamento é fácil. São pessoas, famílias, outras culturas. Então, se eu quero que sobressaia somente o que é bom pra mim, o relacionamento vai ser uma merda. É a mesma coisa de chegar num trabalho e querer que tudo seja feito do meu jeito, com 100 pessoas. Não tem como. Então, para eu ter um relacionamento extraordinário, eu preciso ter atitudes extraordinárias. Porque senão não vou ter. Então, como que eu tenho um relacionamento extraordinário? Me preocupando muito mais em servir a pessoa do que em ser servido. Ótimo. Quando eu entro num relacionamento com você, eu não entro num relacionamento com você para eu ser feliz. Porque eu ser feliz é uma consequência. Eu entro nesse relacionamento para te servir e te fazer feliz. E isso é uma consequência. Só que esse pensamento tem que ser dos dois lados, né? Porque se for só de um lado, vai ser disfuncional. Então, por exemplo, o que te faz feliz? O que faz feliz a pessoa que você está? Como que você acorda? Ou seja, descobrir qual é a linguagem de amor da pessoa que você quer servir. Total, mas é o básico. Por exemplo, ó, vamos imaginar que a gente mora junto. Bom dia, meu amor. Você dormiu bem? Dormir. E você? Eu dormi muito bem, amor. Vamos tomar um café? Vamos. Quem vai fazer o café hoje? Eu posso fazer. O que você então tá gostaria? bom, amor. Amor, só quero os meus 2 ovos mesmo. Tá mais mexido? Eu quero ele grelhado, amor. Tá. Né? Pode fazer ele grelhadinho ali, um cafezinho, pra mim é o suficiente. Tá bom. Vou tomar banho, tá? Tá bom. Fui, tomei banho, voltei. Ele fez o café, a gente senta. 10 minutinhos pra tomar o café. Mas conversando, e aí, o que você vai fazer hoje, amor? Pô, hoje eu vou lá, vou receber a doutora Próton, vai ser uma Que beleza. legal, que episódio. gostoso. Amor, tenho certeza que seu dia vai ser maravilhoso. Beijo, fui trabalhar. Não tem esforço maravilhoso. Sim. Fazer coisas extraordinárias não é fazer coisas que... É uma fazer o básico, atitude, é uma né? atitude. Agora, ele fez o café da manhã, o que eu faço no outro dia? Amor, bom dia, tudo bem? Tá ótimo. Amor, vai lá tomar seu banho que hoje eu vou fazer o cafezinho do jeito que você gosta. Vou lá, faço o café, sento. São coisas tão simples, são coisas tão básicas. Durante o dia, poxa, Manda uma mensagem. quantas pessoas queriam viver o amor e não vivem? Eu atendo. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que me procuram porque queriam viver um amor. Estão há muitos anos sozinhas. Então, se você encontrou uma pessoa incrível, uma pessoa que você ama e é recíproco, você tem que cuidar como a joia mais preciosa de todas. Porque uma Porsche, você trabalha e compra. E se ela quebrar, você compra outra igual, e outra e outra. Agora, uma pessoa não, é insubstituível. Quem eu sou, podem existir mulheres com o corpo trincado. Pode existir mulheres mais altas que eu, mais baixas, negras, brancas. Pode existir mulheres que têm mais dinheiro que eu ou menos dinheiro que eu. Não importa, eu sou única. O que eu vou fazer você sentir, nenhuma mulher do planeta vai. Ela vai te fazer sentir outras coisas, porque também existem outras mulheres Sim. maravilhosas. Mas o que eu faço é único no planeta, porque eu sou única. E você também, você também, você também, você também. Então, a gente tem que Perfeito. entender que essa centelha divina que nós somos, únicos como nós somos, é insubstituível. Então, eu encontrei essa pessoa, o que custa eu pegar o celular e mandar uma mensagem? Oi, amor, tava pensando em você. Tá tudo bem por aí? Tá? Então tá bom, beijo, até mais tarde. Poxa, é tão simples, né? É o mês, né? Mulher adora essas coisas. É o mêsversário. Exato. Cara, é o mêsversário. Poxa, tô sem dinheiro. Não consigo comprar nada pra ela. Amor, não cozinha hoje, tá? Não cozinha hoje porque eu tenho uma surpresa. Chega em casa, amor, eu que quero fazer o jantar hoje. Vai lá, faz um macarrãozinho, né? Faz um macarrão, só o macarrão e o molho, e coloca um alecrim ali no meio, né? Só pra ficar bonitinho, serve a mesa. Amor, fiz pra você. Compra ali um vinho chapinha, né? Coloca ali na mesa, serve os dois num copo bonito. Amor, eu fiz pra você. Porque quando eu falo isso, as pessoas falam, ai, doutora Próton, eu não tenho dinheiro pra isso. Mas como assim dinheiro? Cada um serve a experiência no nível que tá. A questão é, se a pessoa namora com você e sabe que você não tem dinheiro, ela não vai cobrar de você uma limusine, mas ela vai cobrar atitude. Atitude é o básico.
né? Antes de dormir, gente, não dá pra simplesmente deitar na cama, cada um virar pro lado, sabe? Conversa um pouquinho. Amor, como foi seu dia? Ah, foi assim, assim. Tem E o seu? casais assim, doutora? Lógico que tem. Nossa, cara. Eu sou uma pessoa que no casal é assim. Só que a minha régua, ela é altíssima. Não, eu tô querendo dizer, tem o contrário? Tem pessoas que não se falam? Nossa, que deita na cama e não dá nem um beijo? Maravilhoso. A maior parte dos casais, depois do jantar, um vai pro celular, o outro vai pra televisão. Aí na hora que cada um quer dormir, vai pra cama, né? Acorda no outro dia, vai tomar banho, toma café sozinho, vai trabalhar. Sério? Nem se vê, nem se fala. Nossa, nem se fala. Que triste. É triste. Nossa. É triste porque as pessoas querem coisas maravilhosas, mas elas não estão dispostas a fazer o básico. Que é o ponto Agora, do Maurício. Agora, por exemplo, a pessoa que eu amo, ela sempre vai fazer coisas que eu gosto? Não. Então, maravilhoso, se você não está disposto a perdoar, não se relacione. Ah, eu não perdoo as pessoas, então fique sozinho o resto da vida. Porque relacionamento é perdão. Porque muitas vezes a pessoa que a gente mais gosta é que vai nos magoar. Às vezes com uma palavra, às vezes com uma atitude. Mas relacionamento é realmente se lapidando juntos, é crescendo juntos. É, né, se moldando um ao outro. Agora, se eu não estou disposto a fazer esse mínimo, esse básico, eu sempre vou ter o relacionamento da massa, que é o relacionamento péssimo. Pessoas que só dividem as despesas para morar debaixo de um mesmo teto. Nossa. Eu me recuso a vir para o planeta Terra sendo uma centelha divina do Criador para viver um relacionamento desse. Que triste saber que existe, hein? Pô, é o que mais tem. Nossa, É pior que não isso. mais tem. Eu vejo suas fotos com a sua namorada, linda, maravilhosa. Eu vejo vocês sempre em momentos muito lindos. Que incrível. Mas isso não é maravilhoso, não é o normal. Antes Não de é o dormir, natural, infelizmente. Né? Antes de dormir, tem 6 segundos de beijinho. Que Dura bonitinho. 6 segundos o beijo. E daí, beleza. Vamos virar. Tal. Intimidades aqui, hein? E outra coisa, sexo. Gente, o casal precisa transar. Precisa ter sexo, porque se não tem sexo, não é casal, não é relacionamento. É Então, amizade, assim, né? é natural. Eu vejo, né, na nossa sociedade hoje, né, a mulher que não tem prazer. Óbvio que se ela não tem prazer, se ela não tá gozando, ela não vai querer ter relação. Um homem que também não tá preocupado se ela tá gozando ou não. E aí entra naquele misticismo, né? De, ela não quer ter relação comigo. Por que a mulher não quer ter relação com você? O casal precisa conversar. E vice-versa. Nossa, eu procuro meu marido, ele não quer. Por que será que o seu esposo não quer? Porque se acabou o sexo, acabou o casamento. Então, sexo não é uma coisa suja. Sexo não é uma coisa... sexo fica em último lugar. Não. O sexo é primordial. Então, se você tá num relacionamento que não tem sexo, você tá destruindo o seu relacionamento. Mas eu tenho problemas. Então, busque um sexólogo, busque um terapeuta. Vai resolver esse problema, se é homem ou mulher. Mas tem que ter, porque se não tiver, vai acabar. Tem É a terapeutas, base, né? É o básico. Tem terapeutas especializados nessa área? Sim, sim. Por exemplo, não é minha especialidade, tá? Mas eu já atendi muitas mulheres que não tinham libido, apaixonadíssimas pelo esposo, num casamento incrível, mas porque na infância teve a mente programada que sexo era sujo, que mulher não sentia prazer, né? Veja só, o homem, ele começa a crescer e naturalmente ele já começa a se tocar. Ele não é podado para isso. Ele Agora imagina, na ele é verdade. estimulado. Agora, uma menina que se toca, meu Deus do céu, ela é demonizada. Para com isso, que coisa feia, não pode pôr a mão aí, etc. Tem que ser recatada. Aí o que acontece? A mulher, o homem, ele cresce sabendo onde ele tem prazer no corpo dele. Então ele tem prazer mais rápido. A mulher que não se conhece, ela não sabe onde tem. Então o cara tem que ficar se virando ali para encontrar uma coisa que nem a mulher sabe, entendeu? É uma programação mental, inclusive, né, de todo o sistema. Então, eu já atendi muitas mulheres que tinham essa programação mental de que sexo era sujo, de que o homem só queria se aproveitar dela, né, que Deus não gostava. E aí, com a hipnose, com a reprogramação mental, fui lá, desprogramei e voltou a ter uma vida, né, normal. Então, vejam, o mundo é mental, maravilhosos. O que foi programado, principalmente na infância, sangra na nossa vida adulta hoje.
E quando a gente traz o assunto da escassez mais voltada para a questão da abundância financeira? Exato. Eu ia perguntar isso mesmo. Quando eu falei lá de atitudes extraordinárias, se a gente olhar no quesito de ter uma vida extraordinária, mas financeira, que é o que a pessoa tem que fazer? Perfeito. Saímos do relacionamento, vamos agora pro que todo mundo ama, dinheiro. E eu também amo. Porque você falou, né? Relembrando que a profissão e o relacionamento, se você tiver isso amarrado, já é 70%. É isso. Existe leis universais. Empresta essa caneta para mim, por favor. Então, lá na escola, a gente aprendeu o quê? Que existe uma lei, que é a lei da gravidade, certo? O que a lei da gravidade diz? Que existe uma força forte que puxa tudo pro chão. Logo, se eu soltar essa caneta, o que vai acontecer? Ela vai cair. Importa se ela seja rica ou pobre? Não. Alta, baixa? Não. Que seja uma caneta Bic ou seja uma Montblanc? Não importa. O ser humano tem que entender isso. Se cair, caiu. Agora, vamos imaginar que a gente vai para um topo de um prédio, eu e você. E a gente se joga do topo do prédio. Ao se jogar, o que vai acontecer com nós dois? Nós vamos cair. Não tem como. A mesma coisa. Não importa que você seja rico e eu pobre, que você seja alto e eu baixo, que você tenha dedicado a sua vida toda à caridade e eu tenha matado 1 milhão de pessoas. Porque a lei é universal. As pessoas ficam falando, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que eu não ganho dinheiro? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bondade com abundância. Se eu sou uma pessoa de coração bom, mas eu vibro o tempo todo na escassez, nada dá certo pra mim, a vida é muito ruim, ninguém me reconhece. Independente de eu ter um bom coração, ser um bom ser humano, eu vibro, lembra do campo de eletromagnetismo? Eu vibro na escassez. Por isso o campo me dá mais escassez. Certo. Então, para começar a entender como que eu disciplino a mente dos meus alunos no mundo todo a sair da escassez e ganhar muito dinheiro. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver todos os dias depoimentos de pessoas. Né? Tripliquei meu faturamento, estou ganhando mais, minha empresa está vendendo mais. Só porque ela entendeu isso. Existe uma lei universal que se chama a lei da abundância. Tudo no planeta é abundante. Tudo. Tudo. É natural a abundância. Igual a lei da gravidade. Exatamente. Não adianta falar, mas eu não acredito. É uma lei universal, não tem como não acreditar. Então, todos os dias, 5 e pouquinho da manhã, vai sair o sol. E ele vai iluminar a todos. É universal. É universal. Se você abrir, é lógico que tem áreas e áreas, mas se você for num rio, e você pegar água ali, depois de 2 horas, você voltar ali, vai ter água. E se você voltar depois de 1 ano, vai ter água. A não ser nos lugares que foram interrompidos por nós, seres humanos, que devastamos. Mas o Criador criou tudo à abundância. Um animal que vai lá e pega algo numa planta, conforme ele vai derrubando as coisas, ele vai plantando mais. Tudo aqui funciona na abundância. A escassez é uma frequência que sai da lei universal que Deus criou, porque Deus criou tudo à abundância. Então, o que é a escassez? A escassez é a minha desconexão. Quando eu me desconecto de quem eu sou e eu começo a entrar na frequência vibracional do sistema do medo, medo da crítica, medo da pobreza, medo de ficar doente, e eu saio da frequência do todo, que é a frequência de quero, sou, consigo, posso, eu saio da alimentação natural do planeta de abundância e eu entro na escassez. E o campo que recebe a minha onda de informação, ele não tem outra escolha que não seja me devolver mais escassez. Então, vou dar um exemplo. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai para a escola, ali na escola a gente tem uma escolha. Estudar, realmente ter o conhecimento, ou então ficar lá na turma do fundão nos divertindo. Zoando. É livre-arbítrio. Quando você sai da escola, por exemplo, eu saí da escola, estudei nas piores escolas do interior, eu não tinha condições de ir para uma faculdade. Mas eu sabia que eu tinha que ter conhecimento, porque conhecimento é poder.
Só que conhecimento não é necessariamente uma faculdade. Conhecimento é conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho clientes que têm empresa de manicure que ganha mais do que uma cliente que é médica. Então, não necessariamente eu preciso ir para uma faculdade. Eu preciso o quê? Ter uma profissão. Quais são as profissões que ganham mais dinheiro? As profissões que resolvem mais problemas. Quanto mais difícil o problema, mais você ganha, certo? Então, por exemplo, quanto que a consulta com um médico pediatra que vai dar uma olhada na criança? Sei lá, R$300. Quanto é uma consulta com um cirurgião plástico que vai consertar seu rosto, né? Tantos reais. É assim o planeta. Então, se eu saio, por exemplo, vou usar o exemplo Brasil. Se eu saio da escola e eu entro na linha de produção de uma operação, qual o nível cognitivo que uma pessoa precisa ter para pegar uma tampinha e colocar numa garrafa? Pegar uma tampinha e colocar numa garrafa. Ela precisa pensar muito? Não, Ela precisa raciocinar muito? Não estamos falando que essa pessoa não é inteligente, tá? Só para deixar claro. Sim. A questão é, o problema que ela vai resolver é um problema simples. Então, ela vai ganhar pouco por isso. Porque qualquer pessoa pode fazer isso, pode pegar aquela tampinha. Agora... Inclusive um robô. Agora, um cara que vai operar uma empilhadeira já é diferente. Porque ele tem que ter CNH, ele precisa ter noção de espaço, ele precisa saber dirigir aquele equipamento. Então, essa pessoa automaticamente ganha um pouco mais, porque ela tem que usar o sistema cognitivo dela de uma forma diferente. Só que essa pessoa que começou na produção e foi para operador de empilhadeira, se ela quer ganhar mais, ela precisa ter o quê? Mais conhecimento. Então, para ela se tornar um líder, aí ela não pode somente saber operar o equipamento. Ela tem que ter um mínimo de noção de informática, ela tem que ter um básico de noção de gerenciar pessoas. Entende que no planeta maravilhoso, para que eu cresça, para que eu saia da escassez, eu não posso ter escassez mental. Eu preciso ter carga de informação, eu preciso ter conhecimento. Só que as pessoas querem isso. Não. As pessoas querem estudar? As pessoas não estão terminando o ensino médio. A maior parte das pessoas no nosso planeta não estão terminando o ensino médio. Elas não querem. É por isso que elas ficam na escassez. Agora, existe realmente muitos multimilionários que não terminaram a escola. Ok, você não precisa terminar a escola mesmo. Desde que você tenha esse conceito. Eu preciso aprender algo para que eu tenha uma solução para a sociedade. Porque se eu tiver algum tipo de solução para a sociedade, eu não vou ficar na escassez. E quanto mais eu consigo escalar isso, mais eu ganho dinheiro. Então, por exemplo, uma boleira, que ela vende o bolinho dela, que é um maravilhoso. Todo mundo na vila compra o bolo dela. Ela vai ganhar quanto por mês? Ela vai ganhar R$3.000 por mês. Porque ela tem um limite exaustivo. Agora, se ela contrata uma ajudante... Aí, ao invés de entregar 10 bolos por mês, ela já consegue entregar 20. Ela vai ganhar 6.000 e vai pagar 1.000 para essa menina. Só que se ela contrata uma linha de produção, uma menina para fazer cada coisa, uma para assar, uma para untar, uma para decorar, etc. O que ela faz? Ela escalou aquela mesma solução. Ela consegue entregar mais quantidades, né? Pagando essa mão de obra que trabalha para ela. Então, o que eu quero explicar com isso? Independente de uma faculdade, independente do que você escolhe, a escassez, maravilhoso, é uma escolha. Quanto menos eu escolho pensar, mais escassez eu tenho. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais poder eu tenho. Quanto mais poder eu tenho, mais abundância eu tenho. Mas se a gente pegar a parte que você falou que as pessoas... O problema é o medo. Elas sempre estão com medo de ser criticadas, medo de não dar certo. Como superar esses medos? Porque essa parte eu acho que é muito difícil. O medo é uma programação mental coletiva. Nós já nascemos com medo da morte. Nós já nascemos com medo de ir pro inferno, porque nós somos condicionados a acreditar que se a gente for bonzinho, a gente vai pro céu, e se for malzinho, vai pro inferno. Então, o medo, ele é uma programação mental. Só que a neurociência, através da neuroplasticidade, mostra que a gente consegue reprogramar a nossa mente.
Então, assim como nós programamos o medo, nós desprogramamos o medo. Existem várias formas de fazer isso. Eu posso fazer isso através da terapia. Eu posso fazer isso através de um tratamento de reprogramação mental. Hipnose. Eu posso fazer isso através da hipnose. Eu posso fazer isso com um psicólogo. Eu posso fazer isso lendo livros. Pô, tem programação mental de medo, mas vou lá e leio o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, já desprogramei grande parte. Então, eu faço isso lendo livros. Como que eu desprogramo o medo? Assistindo o programa dos meninos. Que cada dia tem um profissional incrível aqui, trazendo esse conhecimento. Porque esse conhecimento que você está adquirindo agora é poder. E esse conhecimento muda. Eu duvido que você vai sair a mesma pessoa que você entrou aqui há 1 hora atrás. Não vai ser. Porque tudo que nós falamos aqui vai ficar martelando na sua mente e você vai começar a cair algumas fichas, né? Vai começar a virar algumas chaves de, nossa, verdade, eu não trato meu esposo assim. Nossa, eu grito com meu filho. Poxa, realmente, eu tô sendo mediano. Porque assim, não tem competição aqui em cima, no extraordinário. Quem faz um trabalho bom, tem competição. Quem faz um trabalho ótimo, tem um pouco de competição. Quem faz um trabalho extraordinário, não tem, porque ninguém quer fazer o trabalho extraordinário. Então, vocês podem perceber que, eu arrumo o carro num lugar, não gostei. Arrumo o carro no outro lugar, não gostei. Arrumo o carro no lugar, gostei. O resto da vida, o meu carro só vai naquele lugar. Vou comprar pão. Fui aqui, não gostei. Fui aqui... Terceiro lugar, eu amei, eu só compro pão nesse lugar. Por mais seja mais caro. Não importa, entende? Então, se você oferece... Eu tenho lista de espera para atendimento comigo já há anos. Caramba. Não porque eu sou foda, mas porque quando eu vou entregar, quando eu vou atender uma alma humana, aquela alma humana, ela tem tudo de mim. Ela tem a minha alma ali pro atendimento dela. Então, ela não quer ir para outro lugar. Não que não tenha outros profissionais incríveis. Tem. Mas ninguém quer ir procurar outro profissional incrível. Só que se você atende as pessoas de forma mediana, ninguém vai ficar com você. Então, fazer o extraordinário, maravilhoso, não é nada fora do... Sei lá, não é nada, assim... difícil de fazer. Então, é fazer sim. o que deveria ser feito. Então, você concorda que da mesma maneira que no relacionamento a ideia é você servir, quando você pensa no âmbito profissional, você também tem que pensar em servir. Totalmente. Então, a solução de ambos os casos seria servir Sempre. na excelência. Sempre. Antes de começar, nós sentamos aqui e foi exatamente o que nós conversamos, não foi? Né? Que informação nós vamos servir hoje? Né? O que a população quer ouvir? O que vai acrescentar? Em nenhum momento a gente sentou aqui e falou, o que a gente quer falar que é mais gostoso pra gente? Em nenhum momento. Não foi? Sim. Vamos trazer um tema que realmente sirva as pessoas. Então, por exemplo, se você entra numa empresa CLT e você faz tudo que a empresa pede... pega uma água lá, claro. Pega um cafezinho lá, pega. Você me ajuda aqui, faço. Se você entra no intuito de servir, todo mundo vai amar você. E quando tiver uma oportunidade melhor, eles não vão promover quem tem o melhor diploma. As empresas não promovem quem tem o melhor diploma. As empresas promovem quem elas gostam. Não adianta você ser inimigo do seu chefe e falar, mas meu chefe é um folgado. Tu nunca vai crescer. Mas eu me formei em Harvard. Não interessa. As pessoas gostam de pessoas. Ninguém sabe a quantidade de diplomas que eu tenho. Quantas centenas de diplomas internacionais e nacionais eu tenho? Ou a pessoa gosta de mim, ou ela não gosta. Ela não me contrata pelo meu diploma. Ela me contrata pelo que ela sente quando ela me escuta falar, quando eu estou atendendo ela. Vocês não me chamaram aqui novamente por conta dos meus diplomas. Vocês me chamaram aqui porque em algum momento vocês gostaram dessa conversa. E quiseram, ter essa conversa de novo. Então, pessoas gostam de pessoas, não de papéis. Então, se eu entro no CLT e eu entro no intuito de servir, sem ficar de fofoquinha, sem ficar de picuinha, e sem importar, mas eu fui contratado para isso, eu não vou fazer aquilo. Nossa. Eu sou desse setor, eu não vou para esse aqui. Você vai ser promovido e você vai voar. Agora, se você entra já com o narizinho empinado, eu só sou digitador, então não me peça para... Acabou, não vai. A maioria das pessoas não são promovidas não porque elas não são profissionais incríveis. É porque elas são profissionais muito chatas. São pessoas que não são legais para lidar. São pessoas que, se você colocar na liderança, vai destruir todo o resto, porque tem conhecimento técnico, mas não sabe lidar com pessoas. E as pessoas não entendem isso. Por exemplo, na minha empresa,
Pouco me importa se você terminou o ensino fundamental, se você tem faculdade ou não. A única coisa que me importa é o seguinte: eu preciso disso aqui. Você consegue me entregar? Consigo. Então, bora. Você gosta de trabalhar comigo? Amo. Tá aqui. Não gosta? Então, ó, toma aqui, sua demissão, pode ir embora, pode ir para um lugar que você ame. É isso. A gente quer trabalhar. Eu, na minha empresa, nós não somos família, porque eu não sou mãe de ninguém. Né? Se você tem uma família e você tem filhos, filhos vão querer que você trate eles como mãe. E eu não trato ninguém como mãe. Né? Eu sou a gestora e eles são, né, a minha equipe. Eu sou loucamente apaixonada pela minha equipe. A gente conversa o dia todo, é uma coisa muito gostosa. Então, enquanto eles estão felizes ali, enquanto eles se sentem bem remunerados, eu quero eles ali. Agora, se eles não estão mais felizes, eu quero, e eles têm total liberdade de falar, olha, não estou feliz. E eu quero mesmo que eles vão para outros lugares. Porque as pessoas mudam, entendeu? Então, um gestor, né, de uma empresa, ele também não quer a pessoa que é, nossa, mais inteligente. Às vezes eu deixo de contratar uma pessoa que eu vejo que é mais inteligente, mas que não vai se dar bem com todo mundo, para contratar uma pessoa que vai ser uma presença gostosa ali. Porque aprender, todo mundo aprende. Caráter não é todo mundo que tem. Mas o que você acha que está acontecendo com essa juventude? Que a gente vai em todos os lugares hoje em dia na economia e a gente vê todo mundo reclamando dessa falta de interesse das pessoas. Isso vem um pouco em linha com o que a gente vem falando do caos, né? Total, total. Como você vê que isso vai poder ter uma solução a curto prazo? Eu acho que a gente pode resumir numa frase muito simples. Pessoas curadas curam pessoas, mas pessoas feridas ferem pessoas. Nós estamos num planeta com as pessoas muito feridas. As pessoas estão muito doentes, elas estão muito depressivas, muito ansiosas, muito inflamadas, muito estressadas. Não tem como apertar um botão. Então, essa pessoa que está ferida, que está nesse nível, e chega numa empresa com mais 100 pessoas, 10 legais e as outras 90, sim, elas vão se contaminando um com a outra. Elas não conseguem entrar numa frequência vibracional boa, porque elas não estão bem. É a mesma coisa, por exemplo, eu cheguei aqui e falei, boa noite, maravilhosos, como vocês estão? Aqui é pertinente. Mas eu não posso chegar no UTI e falar, bom dia, maravilhosos, como vocês estão no leito de vocês. Entende? Tem que ter um tato ali. Tem que ter um tato. Não é todo lugar que a gente é positivo. Então, o que está acontecendo? As empresas estão contratando muitas pessoas porque elas precisam de mão de obra. Mas as pessoas estão muito adoecidas. E a maioria das pessoas não tem como pagar, né, uma terapia. E elas se entopem de remédio. E o remédio, ele não vai na causa raiz. O remédio, ele, né, só dá aquela camuflada. É uma maquiagem. É uma maquiagem. Então, estando num planeta de pessoas doentes, é claro que a indústria toda vai reclamar de contratação, porque as pessoas estão muito doentes emocionalmente. E hoje em dia também é muito comum um problema que faz as pessoas não conseguirem atingir os objetivos delas, a procrastinação. Por exemplo, eu sei tudo que eu tenho que fazer para dar um salto na minha vida, mas eu fico adiando. Perfeito. Adiando. Se eu não tivesse a procrastinação, hoje eu estaria num patamar muito maior do que eu estou agora. Mas por que as pessoas procrastinam? Então, essa aqui é a minha pergunta. Porque elas vivem uma vida que elas não gostam. Quer um exemplo? A gente gosta de música eletrônica, tá? Nós aqui gostamos de música eletrônica. Sim. Eu viro pra você agora. Você trabalhou o dia inteiro, eu também atendi o dia todo, né? Agora à noite. Eu viro pra você agora, o maravilhoso. O Vintage vai fazer uma festa na casa dele agora. E ele vai tocar a noite toda. Eu tô com um convite VIP aqui, bora? Bora. Tu pode estar cansado. Sim. Tu pode ter dormido 3 horas a noite anterior. O que a gente tem tesão, a gente faz com vontade. A gente não procrastina. Praia. Você vai pra praia no final de semana. Tem que acordar 5 da manhã. Que hora você acorda? 4. Criança, antes de chegar o Natal. Dorme até com a roupa ali do lado, né? Criança não quer acordar de manhã, mas na véspera de Natal ela quer acordar. Porque tudo que a gente faz com muito tesão, com muita vontade, a gente não procrastina. As pessoas procrastinam porque elas vivem uma vida que elas não querem viver. Exato. Uma vida chata, uma vida ruim. Então, para não viver aquela coisa ruim que me consome, eu fico procrastinando, eu fico passando para depois. E como elas descobrem o que elas gostam? Esse que Se talvez... conhecendo. É Tá um aí problema. onde mora o autoconhecimento. Então, por exemplo, quantos médicos se tornaram médicos porque a família toda era médica, não queria, ganha muito bem, mas odeia estar ali no hospital. Advogado é igual, Nossa, né? um monte. Advogado, engenheiro, contador, tudo.
Então, assim, se você tem uma vida que você odeia, não adianta. Por exemplo, eu escolhi não ter filhos. Eu não quero, eu não acredito que eu seria feliz, né, com filhos. Então, maravilhoso, se eu tivesse filhos, o que ia acontecer? Eu já sei, eu me conheço. Você ia entrar numa Eu ia espiral negativa. eu ia me sentir uma mãe muito ruim, porque eu viajo muito. Cada hora eu tô num lugar, eu não ia conseguir ser presente, eu não ia, né? Ou eu ia ter que renunciar à minha missão no planeta, que é isso que eu tô fazendo aqui pra vocês agora, né? Pra dar atenção pra essa vida. Ou eu deixaria de dar atenção pra essa vida pra servir vocês. Eu ia deixar de fazer alguma coisa. Eu ia ser feliz? Não. Então é inegociável, porque eu me conheço. Então, se eu me casar, amor, é inegociável, tá? Então, para eu me casar, eu tenho que me casar com uma pessoa que não queira ter filhos. O que a maioria das pessoas fazem? Ah, mas ele quer, mas ela quer, eu vou ter. Aí destrói a vida toda, não pela criança, porque a criança é bênção, mas porque não se conhece. Porque faz as coisas no automático. Por exemplo, eu amo isso aqui que eu tô fazendo agora, eu vim pro planeta para fazer isso. A minha vida nesse planeta é dedicada a levar esse conhecimento para vocês. É isso que eu faço. Entende? Então, se eu me casar com uma pessoa que queira que eu seja, né, mais dona de casa, que queira que eu esteja mais dentro de casa, Menos exposta. nós não vamos ser felizes. Porque o que me faz feliz é isso aqui. Entende? Então, eu posso estar loucamente apaixonada por uma pessoa, mas se essa pessoa precisa disso, não tem como a gente dar certo. As pessoas vão só pela paixão. Ah, tô apaixonada, depois a gente vê. E cria uma vida ruim. Por exemplo, se, né, a gente se casou e você gosta de jogar futebol todo domingo. Ó, amor, todo domingo eu vou jogar futebol, tá? Se eu não ligo, ótimo. A gente nunca vai ter problema. Vai chegar seu domingo, você vai jogar seu futebol, vou por causa da minha mãe, etc. Tudo certo. Agora, se eu odeio isso, mas eu empurro com a barriga, porque eu falo, depois do casamento ele vai mudar, a gente vai ter uma vida infernal. Porque o que é diversão pra você vai se tornar um inferno, porque sempre vai voltar pra casa com briga, e pra mulher também vai ser horrível. Por quê? Porque ela sempre vai falar, poxa, eu não tenho um domingo com meu esposo. Vocês entendem que o autoconhecimento é muito mais do que livro, gratidão, espiritualidade? É o básico de se conhecer. Até onde dá pra mim, até onde não dá pra mim. Ou seja, então a gente só procrastina coisas que a gente não gosta de fazer. Faça uma varredura na sua vida. Por exemplo, eu não suporto planilhas de Excel. Fazer levantamento, etc. É óbvio, eu tenho um time que faz isso pra mim. Mas eu também tenho que sentar e tenho que analisar, etc. Todas as vezes, eu vou deixando. Não, daqui a pouco. Daqui 1 hora. Não, vamos marcar uma reunião amanhã. Não, depois... Sempre no último dia, fechamento, que eu olho. Por quê? Porque eu não gosto. Agora, atender meus pacientes. Pergunta pros meus pacientes. O atendimento é 9 horas. 8h55 já tá o link lá. Por quê? Porque eu faço com tesão, eu amo, é gostoso pra mim. Né? Por exemplo, você gosta de comer. Nossa, você gosta de comer? Você come todo dia 18 horas? Meu bem, 18h59 você já tá olhando lá. Nossa, não vai sair esse jantar nessa casa, não. Agora, se é uma pessoa que faz uma comida que você não gosta... Ô, amor, vai comendo aí, depois eu vou... Gente, né? Lógico, eu tô trazendo exemplos, né? Na brincadeira. Né? Mas é isso. A gente procrastina uma vida que a gente não queria viver. Mas é muito comum hoje um discurso de você tem que fazer coisas que você não gosta. Você já ouviu isso? Uma pessoa disciplinada, ela faz coisas do que ela não gosta. Como se fosse uma virtude fazer coisas que não gosta. E eu concordo. Eu falo o tempo todo, tá? Criança faz o que quer, adulto faz o que é necessário. Certo. Mas, novamente, não vamos levar pro extremo, tá? Então... Eu tenho que sentar em alguns momentos e tenho que analisar as planilhas. Não gosto, mas tenho que fazer. Eu tenho que sentar com o meu contador e fazer levantamento. Não gosto, tenho que fazer, ok. Só que o resto da minha vida, o resto do meu dia são com coisas que eu escolhi. Então, por exemplo, eu escolhi uma profissão que eu amo. Então, se eu atender 1, 2, 10, 15 pessoas, eu não tô chateada. Por quê? Eu amo. Agora, vamos imaginar que eu sou advogada. E eu não suporto ser advogada. Só que eu fico 10 horas do meu dia fazendo o que eu não suporto. É diferente de você sentar 1 hora e fazer uma coisa que você não gosta, mas você fazer porque você é adulto. Mas você viver o resto da sua vida, o dia inteiro, fazendo uma coisa que você não gosta. Entendi a diferença. Essa é a diferença, entendeu? Então, sim, maravilhoso. Adulto não faz só o que quer. A gente tem que fazer coisas que a gente não quer. Então, por exemplo... atividade física. Minha personal trainer chega em casa todo dia às 7 horas da manhã. Gente, tem dia que eu não quero. Tem dia que eu fico pensando, nossa,
E se eu falar pra ela que hoje não? Que você tá gripada. Né? E se eu inventar isso aqui? Eu queria minha cama. Como eu sei que eu tenho essa dificuldade, então eu contratei uma pessoa todos os dias. Ela já tem entrada livre, né? Ela já entra no condomínio livre. E eu sei que 7 horas da manhã ela tá lá. Então, eu já me coloco nessa posição. Eu não vou deixar a profissional me esperando. Então, querendo ou não querendo, eu vou. Eu adoro fazer atividade física. Mas quem faz todo dia, às vezes, não quer. Só que adulto faz o que é necessário, não o que quer. Só que é um dia. Eu não me forço a fazer todos os dias uma coisa que eu não suporto. Então, vamos imaginar. Se eu não suporto fazer musculação, então vai pro crossfit. Tu não suporta crossfit, vai fazer natação. Não gosta de natação, vai fazer dança. Não existe só uma forma de você fazer atividade física. Não gosta de correr, vai pedalar numa bike, tanto faz. Experiências, Agora, né? Agora, eu não suporto musculação, mas eu vou fazer musculação. Pra quê? Porque todo mundo falou, igual agora a moda de correr. Todo mundo... Todo porque mundo tá o cara que tá correndo. correndo maratona tem que correr. Pô, eu odeio correr. Total. Por que eu Gente, total. Andar de bicicleta. A minha personal é atleta, né, de corrida. Ela fala, não, vamos correr um pouquinho também. Eu falo, maravilhosa, esquece. Não existe possibilidade, não gosto. Eu acho bonito. Às vezes eu tenho amigos que vão pra Disney, que vão pra outros países correr. Aquela vibe legal, né? Não suporto, não vou. Mas ninguém né? iria se não existisse Instagram. Entende? Se não desse pra postar a medalhinha no Maravilhoso. Instagram, ninguém Total. iria. Porque é dopaminérgico, entendeu? De fato, é muito dopaminérgico. É prazer legal, dopamina. é uma vibe. Agora, se eu me conheço, Uhum, eu falo, não é pra mim. exato. Agora, se eu não me conheço, eu vou ficar o tempo todo tentando me encaixar na vibe do momento ali e, enfim, e nunca vou me encontrar. Você lembra o beach tênis, a vibe que virou? Com certeza. Por com causa da rede certeza. social Sim. também. Era o beach tênis, né? Uhum. Agora tá corrida, amanhã Exato. vai ser outra coisa e sempre vai ser. E tá tudo bem. E aí as pessoas vão na manada, parece. Mas se a Ninguém pessoa- fala assim, eu gosto de tênis. Mas Então, eu mas- particularmente gostava de beach tênis. Joguei por 3 anos e meio Que beach delícia. tênis. E Mas, tá mas, tudo mas, bem. mas eu acho que isso é uma coisa legal da manada. Eu acho que assim, fui influenciado pela manada, mas comecei a jogar, comecei a ter um estilo de vida melhor e tô me divertindo, ótimo. Ok, não tem problema. O problema é você ir na manada para as coisas negativas. Então, por exemplo, todo mundo no meu trabalho sai beber todo dia, eu vou beber todo dia. Meu esposo toma vinho todo dia, eu vou tomar todo dia. Galera tá fumando vape, eu vou fumar vou fumar também. vape. Entende? Esse é o Sim. problema. Agora, tô lá numa festa, peguei um vape, puxei. Vai mudar a sua vida? Não vai. Agora, você vai trazer pra sua vida? Esse é um problema. O problema é sempre o extremismo, gente. Sim, que vira hábito. É o daí. extremismo. Tomar uma cervejinha, tomar um vinho, que coisa legal. Tomo de vez em quando, ótimo. Agora, tomo todos os dias. Vai morrer. Perfeito. Então, percebe que o extraordinário, maravilhoso, nós usamos essa palavra, eu gosto dessa palavra extraordinário. O extraordinário não é nada demais. É algo que qualquer pessoa possa fazer se ela decidiu ter uma vida maravilhosa. Porque essa é uma diferença também. Todo mundo quer ter uma vida maravilhosa, mas poucos decidem ter uma vida maravilhosa. E é isso que muda todo o game. Precisa Como de assim? atitudes maravilhosas. Exatamente. Porque querer todo mundo quer. Quero emagrecer, quero ter barriga tanquinho, quero ser milionário, mas o que eu faço? Nada. A pessoa que decide é diferente. Eu decidi que eu vou ter barriga tanquinho, por isso eu vou pra academia de segunda a sábado, todos os dias. Eu decidi que eu quero barriga tanquinho, então eu vou fazer essa dieta aqui. Isso eu é uma decidi, atitude maravilhosa. exatamente. Eu decidi que eu vou ser milionário, por isso eu vou estudar e vou me tornar especialista aqui. Eu decidi que eu quero um podcast, por isso eu vou criar um estúdio, eu vou me aperfeiçoar, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou trazer convidados. Percebe que é diferente? Se pegar a condução de vocês hoje com a condução lá atrás, não é a mesma coisa. Quanto vocês não evoluíram até aqui? E eu também, se pegar os meus primeiros vídeos, você fala que nem sou eu, né? Mas que gostoso. Mas nós só estamos aqui hoje porque lá atrás, do zero, nós decidimos que nós iríamos fazer. E porque nós decidimos, nós estamos aqui. Diferente de só querer. E se a gente fizer isso por um período longo de tempo, não longo, médio, isso muda a nossa frequência mental, que passa a ser mais Totalmente. automático? Começa a ser reprogramada a minha mente? Eu me tornei milionária exatamente por isso. Enquanto eu atendia terapeuticamente uma pessoa por vez,
eu conquistei uma vida, né, muito, né, confortável, né? Mas muito longe de ser rica ou de ser milionária. Então, com base na explicação que eu dei, eu entendi que eu tinha que ter um produto que solucionasse um problema de uma forma que eu pudesse escalar. Hoje eu tenho mais de 50 mil alunos. Então, o que eu fiz? Diferente dos meus concorrentes, que têm produtos maravilhosos, de lei da atração, de autoconhecimento, mas são aulas gravadas que você senta ali na frente e assiste, mas depois você não sabe o que fazer depois com aquilo, eu fui na linha contrária. Eu criei um clube secreto onde as pessoas entram e eu ensino elas todos os dias. Eu mesma, tô ali no WhatsApp dela todos os dias, 365 dias dizendo para ela, faça isso, agora faça isso, agora faça isso. E porque elas fazem todo dia, porque elas têm a atitude diária, elas mudam completamente a vida delas. Então, em 21 dias, que é o primeiro ciclo, se você entrar no meu Instagram, você vai ver pessoas falando, cara, minha vida já é outra. Não é mágica. É disciplina. Então, imagina só, a pessoa que tinha uma vida toda desregulada, ela acorda todo dia, ela faz minha reprogramação mental. A reprogramação mental é um tratamento em frequências vibracionais em Hertz, que vai para a mente inconsciente e começa a limpar todos os traumas, medos, crenças limitantes, paradigmas. Então, ela já começa o dia com a frequência lá em cima. 7 horas da manhã, eu já mando o trecho do livro lido para ela. Só para ela apertar um botão, um play. Com a sua voz, né? Hã? Com a sua voz. Não necessariamente. Não? Às vezes com a minha voz, às vezes com outra voz. Né? Minha reprogramação, sim, minha voz. Então, por exemplo, eu pego... esse mês estamos estudando, inclusive, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Então, todo dia, 7 da manhã, ela escuta um trecho do livro. Durante o dia, ela tem exercício, porque a gente pega aquele conteúdo técnico ali e coloca, né, em prática. Então, por exemplo, esse mês nós estamos fazendo Ho'oponopono para o dinheiro. Esse mês nós estamos fazendo sequência numérica de Grabovoi. Eu já mando o mantra pronto, a pessoa só aperta o play ali no horário que ela puder. Percebe que essa atitude, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, muda completamente a vibração? Eleva a vibração numa frequência tão alta que ela para de atrair coisas negativas e começa a atrair coisas positivas. Então, o segredo é na decisão, é no agir. Pensamento positivo sem ação não gera resultado. O que gera resultado? Você praticar o que você sabe todos os dias. Atitude. Atitude. Você falou da sequência de Grabovoi. Grabovoi. O que seria isso? Sequência Nossa. numérica. As sequências numéricas de Grabovoi é algo extraordinário, com certeza. Eu Muita achei muito gente interessante esse nome. vai conhecer. Se você conhece, digita aqui embaixo, fala pra gente. Eu já faço as sequências numéricas de Grabovoi. Grigori Grabovoi, ele é um matemático russo que canalizou, tá, sequências numéricas, no qual cada sequência numérica ativa uma frequência vibracional no seu campo, te fazendo atrair, né, o que aquela frequência está emanando. Então, por exemplo, ele tem frequências vibracionais para câncer, para ansiedade, para depressão, para absolutamente tudo na Terra. Hoje, o que as pessoas mais usam, né, é para dinheiro, atração de dinheiro. Então, ele tem uma sequência que é a 318798. Essa é uma frequência da abundância financeira. Quando você sintoniza com essa sequência e começa a dizer 318798, você emana do seu campo eletromagnético a frequência da abundância financeira, que chega nesse campo de eletromagnetismo, né? E devolve o quê? Mais dessa frequência. Então, você tipo começa... espelho, né? Exatamente. Você começa a manifestar muito mais dinheiro. E é incrível, maravilhoso. Se vocês entrarem no meu vídeo do YouTube e ler os comentários, são pessoas do mundo todo falando, nossa, doutora Proton, fiz esse mantra, manifestei, fiz esse mantra, quem estava me devendo me pagou, fiz esse mantra por um mês, fui promovido no trabalho. É surreal. É um mantra numérico. É um mantra numérico. Mas de onde ele tirou esses números? Ele canalizou. Ah, ele canalizou. Foi canalizado.
Passaram para ele... Exatamente, do plano espiritual, Mentor passaram para ele, espiritual, mentores espirituais. E ele é muito famoso, tá? Ele é muito famoso no mundo todo. Com certeza a audiência vai conhecer. E eu sempre gravo mantras e disponibilizo gratuitamente no meu YouTube para que pessoas, que não têm condições de entrar, por exemplo, no meu clube secreto, faça esses mantras e manifestem dinheiro. E é incrível, manifesta sempre. Porque diz que o poder do som, da música, é fantástico, total. Para a manifestação, né? Sim, porque tudo é campo de eletromagnetismo. O que ele fez? Ele canalizou a frequência exata que você precisa emanar para atrair a frequência do dinheiro. Então, conforme você vai, entoando ali, alguns gostam de ativar, alguns gostam de escrever, alguns gostam de falar, de cantar. Você faz de diversas formas. Conforme você está ali, 3, 1, 8, 7, 9, 8. E você vai imaginando o dinheiro entrando, as pessoas te contratando, você vendendo, você sendo promovido no trabalho. Você vai imaginando essa historinha na sua mente e vai ali, 3, 1, 8, 7, 9, 8. Você vai mandando para o campo a informação de quero abundância financeira e o campo, que é um espelho, não tem outra escolha que não seja te devolver mais. E essa escassez da parte financeira, qual que costuma ser a maior causa do ponto de vista emocional, traumas, que você vê com todos os seus pacientes, seus alunos? Qual a principal causa que traz essa escassez financeira do ponto de vista de traumas? Você até já respondeu, traumas, tá? Então, o primeiro de tudo são os traumas. Quando a gente vem para esse planeta, a nossa mente, ela é programada com base no meio que nós vivemos, tá? Então, do momento do nascimento até os 7 aninhos de idade, nós não temos a mente consciente, que é essa que nós estamos usando agora. Nós só temos a mente inconsciente. E a mente inconsciente, ela é como se fosse um jardim onde tudo que você planta dá. Se você planta ervas daninhas, ervas daninhas. Se você planta flores, flores. Então, se você cresce num ambiente de escassez, num ambiente que toda vez que se tocava no tema dinheiro, gerava briga, que os pais brigavam, que você, quando você pedia alguma coisa, você era, diminuído, ou você sofria alguma opressão, a mente, ela programa dinheiro igual problema. Então, mesmo que adulto você entenda em nível consciente que dinheiro é algo maravilhoso, enquanto você não trata esse trauma, você não desprograma essa informação, você fica se auto-sabotando, você fica vivendo na escassez, até mesmo como uma lealdade sistêmica, de repetição de padrão. Eu sou pobre, meu pai foi pobre, meu avô foi pobre e todos fomos pobres. Isso é uma programação mental, é simples igual um CD. Se você pega um CD e grava, sei lá, Elton John, depois de 10 anos, esse CD vai tocar o quê? Elton John, esquece. É isso, ele sempre vai tocar Elton John. Até que você regrave Vintage Culture, por exemplo, em cima. Para começar a tocar vintage. E para parar de tocar vintage, você tem que ir lá e gravar por cima Solomon, porque senão não vai gravar. Então é assim o seu cérebro. Assim como o seu cérebro ele foi programado para escassez, através da reprogramação mental, você desprograma isso e programa a abundância. Então, escassez nada mais é do que uma programação mental. Uma informação que colocaram dentro do seu software que te faz ficar repetindo esse mesmo padrão. Quando você desprograma isso, você muda totalmente a sua vida. E como que a gente programa algo em cima de algo que está lá no meu cerne do meu cérebro? Exatamente como nós estamos fazendo agora. Todo mundo que está nos assistindo agora, de certa forma, está mudando algumas opiniões. Está mudando algumas crenças, porque está ouvindo isso. Então, até mesmo essa aula gera uma reprogramação mental. Quando eu leio um livro, Entendi. e eu entendo aquele conteúdo, eu aprendo aquele conteúdo novo, eu estou reprogramando. Quando eu estou assistindo esse podcast, quando eu estou assistindo um filme,
Tudo isso gera reprogramações. Veja, você é o mesmo de 5 anos atrás? Não, porque você reprogramou sua mente muitas e muitas vezes. Agora, no campo profissional da mente, nós temos o tratamento de reprogramação mental. E no tratamento de reprogramação mental, aí a gente faz isso em tempo recorde. Cada mês nós conseguimos reprogramar uma área da vida. E aí o resultado é muito mais rápido. Porém, ao longo da vida, automaticamente nós reprogramamos de diversas formas. Ou seja, por isso que a informação, o conhecimento liberta, né? Porque Totalmente. o único jeito de eu mudar No fim, eu tenho que mudar meu ponto de vista sobre determinado assunto. O ângulo Conhecimento que é eu poder. enxergo aquilo. Exato. E o único jeito de fazer isso é colocar um conhecimento diferente no meu cérebro. Só as pessoas burras não mudam de opinião. Exato. Pessoas inteligentes mudam de opinião o tempo todo. Inclusive a ciência. Hoje, o que nós temos de ciência pode ser que não seja a mesma coisa amanhã. Porque nós vamos evoluir em equipamentos, nós vamos evoluir cada vez mais e a gente vai ter um nível cada vez mais elevado que pode trazer conhecimentos diferentes. Então tem gente que fala, eu sou assim. Pior coisa, pior tipo de ser humano é, mas eu sou assim, tem que aceitar. Não. Se você é assim e você não quer mudar, você é um péssimo ser humano, né? Enfim, É uma pedra, né? A gente tem que estar aberto a aprender sempre. A gente tem que sentar na cadeira do aprendiz sempre. Porque é só ouvindo outras opiniões, é só ouvindo outros conhecimentos que a gente muda. E a vida só muda quando a gente muda. Se eu continuar fazendo tudo como eu faço hoje, eu não vou para outro degrau. Eu não vou para outro nível. Eu vou continuar aqui. É por isso que eu falo, hoje um ser humano que quer crescer, ele tem que ter um mentor. Se ele não tem um mentor, ele vai estacionar. O que uma pessoa vive em 1 ano, ele vai demorar 10 anos. Porque o que são os mentores? São pessoas que já chegaram lá e vão te mastigar uma informação que você levaria 10 anos para fazer. Então, antes de chegar aqui, eu falei que eu tinha entrado numa mentoria. E por que eu entrei nessa mentoria? Justamente para pegar a expertise desses mentores e fazer em 1 ano que eu sozinha levaria 10 anos. Então, eu sempre tenho... Se você está numa mesa onde você é o mais inteligente, você está na mesa errada. Então, o tempo todo, para me lapidar, eu vou me provocando para estar em mesas onde eu seja menos inteligente, para que eu sempre possa aprender mais. Porque se eu sempre for a mais inteligente, eu nunca evoluo. Exatamente. E você estava comentando que você tem aí nessa parte o aprendizado das pessoas ao longo do tempo vai mudando de focos, né? Então, primeiro o relacionamento, depois o profissional, essas áreas de conhecimento. Isso é o que você faz no seu clube secreto, certo? Exatamente. Sendo uma mentora das pessoas que querem evoluir no autoconhecimento e prosperar. Se você pudesse contar pra gente como que é? Com certeza, com todo prazer. É a menina dos meus olhos, né? Minha mentoria, o Clube Secreto. Um clube que tem mais de 50 mil pessoas no Brasil e mais 44 países. Um clube onde as pessoas entram para estudar autoconhecimento profundo. E não somente estudar, mas praticar. Então, as pessoas me procuram por todos os motivos. Doenças, problemas de relacionamento, principalmente problemas financeiros. E o intuito dos meus mentorados, né? Por isso que o clube se chama Novo Humano, é tirar ele dessa frequência da massa e colocar ele na frequência do novo humano. O novo humano que se conhece, que sabe o que está fazendo aqui, que tem prosperidade, que tem saúde, porque ele tem as rédeas da criação da vida dele. Então, ao entrar no meu clube, os meus mentorados ficam 1 ano comigo. A maioria renova e fica 2, 3, tem gente há 4 anos comigo, desde que eu comecei esse programa. E ao entrar, nós reprogramamos uma área da sua vida por mês. E no final de 365, nós reprogramamos todas as áreas da sua vida. Então, é uma limpeza profunda do momento do seu nascimento até hoje. Então, se você tem problema com seu pai e com a sua mãe, vai resolver, vai perdoar pai e mãe. Teve problemas com traições, com relacionamentos, vai limpar todos esses traumas. Tem problemas com dinheiro, se sente bloqueado, travado, vamos desbloquear toda a escassez, toda a procrastinação, toda a dificuldade de ganhar dinheiro. Você vai entrar no fluxo de abundância do universo. É por isso, no flow. E é por isso que você vai atrair aquilo que você se tornou.
Não é um curso para você aprender e ter a teoria. Não é. É uma mentoria, aonde você entra para praticar todos os dias, você se transforma num novo humano e esse novo humano tem uma vida bem-sucedida. Nossa, Então- é se tornar alguém. Exatamente. Um ser humano novo. É um processo de lapidação todos os dias, de domingo a domingo. E então é basicamente uma reforma íntima, né? Como você diz aqui. Totalmente. Se você for ver os depoimentos dos meus alunos, é exatamente o que eles falam. Eles falam, nossa, eu era uma pessoa e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. E por que isso é importante? Eu querer ser uma pessoa diferente. Porque se eu tenho o mesmo resultado da massa, problemas de saúde, não consigo me relacionar, brigo muito nos meus relacionamentos, sempre acaba, não consigo construir uma família, nunca tenho dinheiro, não sou promovido, não vendo. Se eu sou esse tipo de pessoa, eu sou o mesmo tipo da massa. Uhum. Enquanto eu tiver a mentalidade da massa, eu vou ter o mesmo resultado da massa. Vou ser fracassado. Então, para eu sair da massa, eu tenho que pensar diferente da massa. Eu tenho que ter atitudes diferentes da massa. Eu tenho que elevar. E é isso que eu faço na minha mentoria. Eu tiro você do padrão de escassez, de dificuldade, de vítima e te coloco num padrão mental de poder, de sucesso. É isso aí, galera. Inclusive, né, diferente de muitas mentorias que são aulas simplesmente gravadas, né, tem esse diferencial também que tem um contato com você, né, doutora? Sim, totalmente. Não são aulas gravadas, né? São aulas semanais, as aulas são comigo, tá? Ao vivo. Ali você tem a oportunidade de fazer pergunta para mim, ali a gente tem alguns momentos. Tem o né? grupo, né? O grupo é fechado, só eu falo, para não ficar todo mundo falando. O grupo você só recebe informações, mas você tem o contato comigo ao vivo nas aulas semanais. Nenhuma aula é igual à outra. Cada aula ela vai lapidar uma área da sua vida e vai te levar know-how, né? Vai te levar conhecimento para que durante a semana você pratique todos os exercícios e tenha o sucesso que todo mundo tem. É isso aí, galera. Então, decida viver no extraordinário, né? Tornar-se um novo humano aí com o Clube Secreto aí da doutora Proton, né? Link exclusivo aí. E tem a palavra-chave, né? Exatamente. Um link exclusivo aí do Clube Secreto da doutora Proton tá na descrição aí no QR Code também, para vocês conhecerem, exclusivo aqui do Lean Podcast, hein? E temos também a palavra-chave, né? A gente sempre fala aqui que para você que chegou até esse momento glorioso aqui do nosso episódio com a doutora Proton, para a gente saber que vocês chegaram aí, vocês sempre deixam os feedbacks muito legais de vocês que nos acompanham. Escreva de onde você está nos assistindo e também escreva a palavra-chave, que quem vai definir hoje é você, Rosa. Pode ser. Escrevam aí nos comentários extraordinário, né? Ô, Porque- louco, eu sabia! Adorei. Muito bom. Ó, maravilhosos, como roubando aqui o jargão da doutora Proton, maravilhosos. Escrevam aí de onde vocês estão assistindo a gente e a palavra extraordinário, tá bom? Eu quero deixar um presente também. Opa, com para certeza. todos. Por favor. Todos que forem lá pro meu Instagram e mandar uma mensagem que é falha na Matrix, vai receber gratuitamente presente a minha playlist só com músicas para elevar a frequência vibracional. É só chegar lá, me seguiu, mandou a mensagem falha na Matrix, vai receber minha playlist só com músicas alto astral para você já começar o dia com a frequência vibracional lá em cima. Já entrar no clima. Exatamente. Eu que sou DJ aí, vou entrar para pegar essa playlist, com certeza. hein? Muito bom. Então tá aí na descrição também as formas de vocês acharem aí o Instagram da doutora Proton, o link exclusivo aí para o Clube Secreto e também escrevam aí extraordinário e de onde vocês estão falando. A gente sempre fala também, se esse assunto ele atingiu você de uma maneira desse tamanho aqui, que eu sei que foi muito mais, imagina que legal se alguém que você ama de verdade também pudesse receber essa mensagem. Então, dê um like nesse episódio, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você
ama. Gostou de estar aqui com a gente, doutora? Eu amei. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Sim. É sempre maravilhoso estar aqui, recíproco, maravilhoso. Sempre muito gostoso. É uma troca maravilhosa. E vocês sabem, né, que as pessoas sempre comentam muito do podcast. E vocês são os mais comentados de podcast. Nossa, os meninos do Lean. Nossa, eu adorei aquele podcast. Foi muito bacana, né? A nossa primeira troca. Foi incrível. Foi muito legal, inclusive. Essa também, né? Exatamente. Com certeza. A tia da minha namorada, da minha noiva, que mora lá em Balneário Camboriú, mandou um story dizendo que, putz, olha isso, a doutora Próton que eu acompanho foi lá, viu o Ricardo lá. Então, muito Olha que legal delícia. mesmo, né? Pô, Foi muita muito gente. show. A gente convida vocês aí para assistirem o primeiro episódio, tá aparecendo aqui na tela também, já passou dos 550 mil views. Uau! Tá um que sucesso, então incrível. tá aqui na tela aqui para vocês acompanharem a primeiro round aqui com a doutora Próton. E Boa. tem uma coisa também maravilhosa, que é o que o pessoal mais comenta, tá? Lembra que lá no primeiro episódio, eu tava acho que com 300 e poucos mil seguidores. No Instagram, E eu né? falei que eu ia bater 1 milhão até o dia 31/12. E bateu. E vocês também iam bater não sei 100 quanto mil, acho que era. no A gente ia YouTube. bater 200. E ambos batemos. Olha, nossa, exatamente. maravilhoso, Exatamente. maravilhoso. Mostramos que Que funciona. co-criamos, funciona. Exatamente. Poder da palavra e da atitude da Totalmente. da mente. Exatamente, galera. Somos centelhas divinas, somos co-criadores, Com né? certeza. Vamos dar um tchau lá. Muito bom, galera. Obrigado pela presença de vocês. Doutora Próton, deixa o seu tchauzinho aqui nessa câmera. Maravilhosos, gratidão. É sempre um prazer imenso te servir. Então, serve você também o planeta. Manda isso para as pessoas que você ama. Manda esse conteúdo transformador. E seja você também um transformador de vidas. Um beijo maravilhoso. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, Até a tchau, próxima. tchau.